Fala, moçada do agro, hoje mais um episódio especial. Hoje nós estamos aqui com outro engenheiro civil. Nós já contamos a história de vários engenheiros civis que estão no agro, né? E o Antônio Cortez é um deles, que vai vir aqui contar um pouquinho de onde ele veio, por que ele especializou, né? Fred, bem-vindo de novo, né? Isso aí, e aí? Tudo bem, meu parceiro? Mais um episódio direto com o nosso especialista na parte contábil tributária aí. Faz-me rir? É o cara do dinheiro. Hã? Digamos que sim, digamos que não. É que tem que Muito preocupar com ele novamente. antes e depois do negócio. É o É cara isso que aí. gasta o dinheiro ou o cara que traz o dinheiro? Se preocupar antes, eu sou o cara que traz o dinheiro pra mesa. E não deixa o dinheiro que geralmente escapole da mesa escapulir, né? Bom Mas bem-vindo, muito obrigado por me convidar novamente. Sempre é bom ter os especialistas aqui pra nós pegar esse convidado e ver se ele entende de agro mesmo, né? É isso aí, pra mim é um prazer poder conhecer o Antônio Cortez. Pessoalmente e ao vivo. Direto de Rondonópolis, né, no Mato Grosso. Você que não conhece Rondonópolis, é lá no sul do Mato Grosso, certo? Isso, Cone Sul, né? Região Cone sul Sul. mato-grossense. Um abraço aí pra toda a turma mato-grossense. Então dá o teu arroba pra turma seguir você. Pessoal, vocês me seguem no @Cortes com S, Engenharia Agro. Então tem 2 As aí, Cortes Engenharia Agro. Segue lá, Isso no hein? Instagram. Isso no Instagram. E o E a canal gente do tem um YouTube? canal no YouTube que chama Engenharia do Agro, onde a gente dá várias dicas sobre edificações rurais. Tem aqui, ó, se vocês deram uma olhada nesse bonezinho, tem aqui, ó, Engenharia do Agro aqui. E aqui o Instagram, Cortes Engenharia Agro, tem muito conteúdo lá. E do escritório da família? www.cortesarquitetura.com.br, é um escritório de arquitetura que tem quase 40 anos já de história, que é uma empresa isso. familiar, nós vamos contar isso daí, né? Vamos começar um pouco a contar a história do patriarca, né? Com certeza. E os irmãos da família, que é lá direto de Londrina, no Paraná, e foram Exatamente. subir pro Mato Grosso e ele não voltou mais, né? Hoje ele mora lá com a sua família e tá dominando aquele Mato Grosso, certo? Então pra você que não se inscreveu no canal, se inscreve lá no canal, custa uma Heineken, né, irmão? De Uma graça, Heineken, quase. né? Pra poder baixar o Spotify Premium, né? E poder assistir enquanto viaja, né? Cara, para esse tanto de conhecimento que vocês trazem aqui, é barato demais, né? Tá louco. Eu acho barato, Uma cervejinha né? por mês. Como é que o cara assiste um podcast desse e pensa ainda em ter que pagar ou não? O cara não tem nem que pensar. Uhum. Exatamente. Só assina e pronto. Até porque não é em qualquer lugar que você encontra 2 engenheiros aqui E um contador. no mesmo lugar e um na mesma contador mesa. falando de agronegócio. É Pois isso aí. é. É mudar, é um novo jeito diferente de falar de como que é o agro, né? Como que ele funciona, beleza? Então, se inscreve lá no nosso canal, no YouTube também, que é o videocast. Lá a gente tem, né, os cortes de alguns trechos de 10 a 15 minutos, mas também tem um episódio inteiro lá e esse é de graça. Então você pode ir lá baixar e assistir quando você quiser lá na sala da sua casa. O Spotify é pra a turma que tá no celular, tá correndo, tá malhando, Fazendo né? cardio. Tá lá no banheiro, pode baixar o Spotify, né, para poder ouvir a gente e conhecer um pouquinho dos nossos convidados e o tema. Cada convidado aqui tem um tema específico e é uma demanda gigantesca de cada um, né? Se tivesse aí 1.000, 2.000 engenheiros como o Cortes, ainda não daria conta do mercado de tanto negócio que tem, certo? Isso aí. E pra começar, nós queríamos, né? Sim. Roche, Alex. Ele que trouxe aqui, ó, um monte de negócio aqui na mesa, não sei se você quer de Fez casa. a feira antes de chegar. Sabe o que é isso aqui, ó? Tá? Meu Deus. Como que é o nome disso aqui? Rapé. Rapé, entendeu? Cada um tem um sabor. Tem de vários sabores. Tem de cravo, tem puro, tem de eucalipto. Ele trouxe um paeirinho para nós fumar depois. Isso aí é do Agroboy. Não pode Certo. chegar na festinha sem ter um desse dentro do bolso. Fuminho, né? Pra dar uma espantada nos mosquitos. Exatamente. E eu, apesar, né, que ele veio do Mato Grosso, mas ele trouxe uva do Mato Grosso. E isso aí vai ser uma história que nós vamos contar aqui hoje. Uma cachaçinha de Chico Mineiro. De Minas Gerais. É pra dar uma rebater, né? O show do Gustavo Lima, quem foi lá no boteco. Né? Aquela ressaca aí, né? Dá pra rebater com a cachaçinha. Mas vamos lá. Bem-vindo aí, obrigado por você ter aceitado o convite. Nós somos parceiros, depois você vai contar um pouquinho o que a gente tá fazendo junto e o que a gente tá planejando junto, né? Nós aqui do Agro em Dia, nós aqui do Celeiro Hub, junto com a sua empresa. Conta um pouquinho quem que é o Antônio Cortez, de onde veio, quantos anos, né? E por que começou a empreender e hoje o agro se desperta. Fala pra nós aí. Bom, primeiro eu agradeço muito a vocês aí pelo convite, por poder participar aqui do melhor podcast do agronegócio do Brasil. Melhor, Fiquei é isso aí, encantado o em melhor. conhecer o escritório de vocês aqui hoje e em conhecer todo o trabalho de vocês, da equipe de vocês aí, vocês estão realmente de parabéns. Eu sou engenheiro civil por formação, né? Sou de Londrina, no norte, região norte do Paraná. Até peço um pouco de desculpa do meu sotaque aí com o R puxado, mas é um pouco da essência que a gente tem lá, Certo. no interior do estado. Eu sempre me interessei pelo agronegócio. Sempre fiquei encantado pelo agronegócio, apesar
do meu pai ser arquiteto, a minha irmã ser arquiteta, eu tenho um vô construtor. Então, assim, sempre foi uma família ligada diretamente ao setor da construção civil. Eu sempre me encantei muito pelo agronegócio. Então, sempre frequentei fazenda da família de tio, chácara do avô e sítio de amigos. E sempre estive, assim, no meio do agronegócio. E durante muitos anos, frequentando essas fazendas, eu comecei a prestar atenção como realmente as coisas funcionavam. Então, ver lá como é que o pessoal lidava com gado, ver como é que o pessoal plantava, colhia. Naquela época, assim, quando eu era moleque, eu não tinha todo o conhecimento assim, de como realmente as coisas funcionavam, como poderiam funcionar. Mas eu já percebia que tinham certas coisas que podiam ser melhoradas, né? Então... eu sempre tive essa proximidade. E aí, quando eu tive vontade de realmente fazer a faculdade, né? Fui sair do colégio, eu tinha vontade de fazer veterinária. Porque eu gosto muito de Mas tu animais. já tinha vida na fazenda também, da família, ia na fazenda? E tinha muito bicho em casa também. Entendi. Tem muito cachorro, gato, coelho, galinha, galo, todo tipo de animal que você pode imaginar que dá pra criar em casa, tinha. Tinha um terreno muito grande no fundo de casa, né? Então, eu me dava bem nesse meio. Só que aí meu pai, lógico, sempre me deu muita liberdade de escolha. Falou, Antônio, você pode escolher qualquer coisa que quiser da sua vida, desde que seja engenharia civil ou arquitetura. Esse leque de opções. Esse leque de opções. Então, ele é um cara bem aberto. Qual que é o nome do seu pai? Seu pai é um artista, velho. Álvaro Cortes. Manda um abraço. Gente, segue aí, ó. Álvaro Cortes Arc. Eu não sei se tá Álvaro Cortes Arc ou Álvaro Cortes no Instagram. Você pesquisa lá. Segue lá que o cara é uma figura. É verdade. Pode seguir. O cara faz tudo na mão. Então esse dom artístico que você herdou é dele. Daí você fala essas coisas que eu posto no meu Instagram, né? Isso, esses desenhos. É um pouco de picaretagem também, né? Pega uns desenhos dele, põe no meio. Finge tá desenhando aí. Estamos criando, né? Não quer dizer que seja eu, né? Entendi. Mas eu gosto muito de desenhar à mão também, assim. É a maneira de se expressar, né? É a maneira mais fácil que tem. Pega o papel e a caneta aí. Com certeza. E sai desenhando. E aí, eu resolvi ingressar na engenharia civil, fiz engenharia civil, gosto muito de engenharia. Hoje não me vejo cursando outra coisa que não seja engenharia civil. Legal. Não teria feito outra coisa. Legal. Só que eu saí direto da faculdade, da sala da faculdade, para o estado do Mato Grosso. E Você formou lá em Londrina? Me formei em Londrina, Paraná. E eu saí lá, antes de pegar na mão o diploma ou o CREA, já fui para o estado do Mato Grosso para trabalhar de CLT na Girassol Agrícola. Então eu trabalhei quase um ano na empresa do Gilberto Gellner. Um abraço pra ele, que é um cara top. Um abração. Nós vamos trazer ele aqui, né? Mundo. Vamos trazer ele aqui e contar a história da Girassol Agrícola. Ele foi um dos caras que mudou minha vida, sabe? Porque até então eu tinha o agronegócio pra mim muito como diversão, brincadeira e entretenimento, porque era final de semana pras fazendas, né? Sim. Laçava. Sim. Fazia team roping, lidava com gado, criava carneiro com meu primo. Então, assim, era muito da parte da diversão. E ele me mostrou um outro mundo. Ele me mostrou o mundo do agronegócio. Do business. Do business. Como é que as coisas funcionam. Que quando você... Que nem tem aquela frase famosa do Cortella lá, que ele fala que a vaca não dá leite, você tem que tirar. Né? Isso. Então, ele me mostrou como é que tira o leite da vaca, né? Massa, hein? E aí... Devo muito a ele, trabalhei lá dentro da Girassol quase um ano, administrando obras em 3 unidades, e ele também me levou, como eles têm negócios em outros estados, aí eu conheci a região do PADEF, no Distrito Federal, o interior de Goiás, interior da Bahia e o interior do Mato Grosso, então rodei bastante. E aí, depois desse quase um ano de curso intensivo, eu chamo assim um super estágio que eu fiz lá dentro da Girassol Agrícola, e eu saí com uma visão completamente diferente e realmente percebendo que tinham muitas coisas dentro da parte do planejamento da construção civil que poderiam ser melhoradas. Sim. E aí eu falei, cara, eu vou começar a explorar isso daí e eu vou ser uma pessoa que já tem um certo conhecimento de construção civil, né, da minha formação, mas que seja totalmente e 100% dedicado ao agronegócio. Você especializou no agro. Então, e eu nunca tive outro pensamento na minha cabeça que não fosse trabalhar com agronegócio. Nunca tive isso. E juntou as duas vontades, né? Exatamente. O agro e a engenharia. E o nosso escritório de arquitetura da família já tem quase 40 anos de atuação lá no estado do Paraná. Tem uma especialização muito grande em resorts, hotelaria de resorts. Então tem resorts no interior de São Paulo, no interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, lá o Malai Manso Resort é projeto.
Seu pai, inclusive, é muito especialista nisso, né? Em estruturar esses projetos para resort, né? Isso, exatamente. Ele e a minha irmã também. Bárbara Cortes, segue lá também ela, um abração. A família toda de projetista, Bárbara Cortes, arquiteto. E aí, eu quis começar a trazer um pouco do nosso conhecimento geral de projetos, principalmente de resorts, para dentro de fazendas. Uhum. Porque dentro de um resort, se você vai no resort, você anda na parte do back, né? De como as coisas funcionam, você vê como é que as coisas funcionam, é uma verdadeira cidade, né? Sim. Então você tem a parte técnica, você tem a parte onde os hóspedes estão, você tem um fluxo para montar um evento, para desmontar e tal. E eu percebi que, cara, era muito parecido com o que a fazenda precisava. Uhum. Porque a fazenda tem vários fluxos diferentes ali dentro. Você pega uma fazenda lá que produz, por exemplo, vamos dizer, agrícola e pecuária. Sim. Você tem um fluxo lá de caminhão boiadeiro, você tem um fluxo de grãos, unidade de armazenador de grãos, você tem um fluxo de gente que vem trazer adubo, que vem trazer semente, que vai levar peça, que traz assistência técnica. Então, são pessoas com interesses diferentes que se cruzam diariamente dentro da sede da fazenda e que se aquela sede ali, ela não tiver uma eficiência logística operacional ali, trava tudo. Dá pau. Com certeza. O cara entra para pesar um caminhão numa balança, tem um outro saindo que ele precisa pesar vazio porque ele descarregou um adubo, aí tem que esperar, aí o outro não saiu a nota, aí começa a virar uma confusão ali. E no final, assim, todo mundo se ajeita. Mas dá pra gente perde dinheiro, perde tempo. Exatamente. Entendi. É aí que tá o ponto, é aí que tá o negócio. Então eu falei assim, cara, dá pra otimizar esse negócio aqui. Uhum. E hoje no Brasil você tem excelentes engenheiros, excelentes arquitetos, excelentes profissionais de planejamento, mas que não necessariamente são voltados para o agronegócio. Entendi. Então é aquele cara que às vezes não está lá direto dentro da fazenda, entendendo, conversando lá com o motorista e entendendo por que a manobra de entrada da balança lá está apertada, por que a máquina tem que desmontar para entrar dentro do barracão. Então, assim, são coisas que eu vivo 100% do agronegócio. Eu tanto trabalhando, eu visito as fazendas, estou em fazenda a semana toda, quanto final de semana eu também estou enfiado na fazenda, tomando banho de cachoeira, churrasco. Então, assim, eu ando muito não só com o dono da fazenda, mas com a força de trabalho que está ali. Com a turma, né? Vaqueta, turista, gerente. Todo mundo. Monto no cavalo, pego no boi, subo na máquina, no chiqueirinho ali das colhedeiras, pergunto. Então, assim, isso aí eu acho que traz uma certa carga de conhecimento para poder deixar a coisa um pouquinho melhor. Você acha que esse aproveitamento, vamos dizer assim, essa alta performance da estrutura de uma fazenda está nos detalhes, então? É na vivência, você vendo, você citou, conversando antes da gente começar, da lona que fica amarrada para o lado esquerdo, né? Cita um pouquinho desse exemplo, inclusive, né? O nível de detalhe que você enxerga. Você pega lá, você fala, por exemplo, vou posicionar um barracão na fazenda. Fala, Antônio, mas o que você me traz de informação nova aqui a respeito da posição que eu vou colocar o barracão aqui na fazenda? Sim. Aí você pega certos detalhes, que como eu estava falando para você lá, o caminhoneiro ele costuma tirar a lona do lado esquerdo do caminhão, né? Então faz toda a amarração lá para tirar do lado esquerdo. E aí quando você entra com o caminhão no barracão e tem que deslonar do outro lado, isso aí gera um certo problema para ele, entendeu? Entendi. Ruim, né? Isso gera um atraso ali. Porque não sabe, na real, né? Então se soubesse, já faz o locado de forma correta. São detalhes na operação do negócio que fazem toda a diferença, entendeu? Então, você pega lá, o cara vai fazer um barracão de máquinas lá. Para entrar no barracão de máquinas, a altura livre lá é 4,50, por exemplo. Aí a máquina colhedeira com a loninha em cima tem 5,20, aquela loninha que, né, que tem que desmontar se você precisar fazer manutenção, né? Aí, se o cara tem um pé direito suficiente do barracão, ele entra com a máquina direto. Senão, ele tem que parar, desmontar aquilo lá. Aí não tem onde enfiar essa loninha. Então, assim, são detalhes operacionais que realmente fazem a diferença no dia a dia da sede da fazenda. Por isso, sim, fazendo o teu trabalho lá, você começou a estudar como funciona para poder começar a projetar ele. Exatamente. E assim, o tempo todo estudando. Porque o agronegócio brasileiro, ele é muito dinâmico. Vocês sabem disso. Sim, a produção, a gente aprende coisas novas todos os dias. Surgem novas variedades de sementes, surgem novas técnicas de cultivo. E isso demanda uma mudança constante também no planejamento das estruturas. Então você pega hoje, você pega um livro lá de edificações rurais, que foi escrito, por exemplo, há 70 anos atrás, que existe isso. Aí você abre aquele livro lá e começa a folhear, você vê que ele é muito, assim,
é simples de se aplicar, muito bom para se aplicar as coisas, porque ali estão prontas as informações para você colocar em campo, mas que tem muitas coisas que Você hoje atualizou, né? já funcionam de uma maneira diferente. Então, assim, esse planejamento de edificações rurais ele tem que ser dinâmico. Hoje eu faço um projeto para um depósito defensivo, daqui um mês eu vou fazer, eu já tenho uma novidade, e depois outra, e assim sucessivamente. E hoje a especialidade de vocês lá dentro da empresa, o que é? Você já tem clientes que já tem uma infraestrutura e está crescendo, ou uma fazenda nova vai tá abrindo? O que é o trabalho de vocês? Vamos lá, basicamente a gente tem lá a Cortes Arquitetura que fica em Londrina, no Paraná. Então ela está lá, atende hotelaria, resorts, atende parte urbana, atende prédio comercial, residencial, igreja, faz diversos tipos de obras diferentes, é bem multidisciplinar a equipe lá. Sim. E aí tem o escritório que eu abri em Rondonópolis, exclusivamente para atender o agronegócio. Então, de todos os braços da empresa, eu falei assim, o agronegócio tem um potencial de crescer muito, e essa foi o nosso desafio, né? Falei assim, ó, vamos criar um negócio aqui, mas vamos fazer esse negócio se expandir, né? Vamos pegar esse braço da empresa, vamos fazer ele se expandir. E conseguimos, né? E muito além do que a gente estava imaginando. E aí, então, dentro desse escritório de Rondonópolis, a gente faz todo tipo de projeto, de planejamento, projeto para edificações rurais. Certo. Então, a gente trabalha... Desculpa, eu falei todo tipo de projeto. Todo tipo de edificações rurais. A gente trabalha com projeto arquitetônico e planejamento para todo tipo de edificações rurais. Então, desde lá, a guarita, o escritório, o alojamento, a moradia, a fábrica de ração, o retiro, a churrasqueira para o cara se entreter lá no final de semana. Quanto a gente também, como a gente entende muito das edificações separadas, a gente também faz o master plan físico funcional, logístico da sede da fazenda. Legal. Então, entrada e saída de caminhões, parte de manobra. Exatamente. Hoje não tem silo, mas no futuro tem, já está planejado onde ele vai ficar. Exatamente, porque você pega numa fazenda, eu gosto muito de falar que assim, vamos passar rapidinho aqui a história de uma fazenda, só para a gente entender onde é que está a nossa atuação. É aquele produtor que veio lá do sul, por exemplo, vamos falar aqui do Centro-Oeste. Produtor que veio lá do sul, com pouco ou nenhum recurso, trouxe a família, entrou numa fazenda em que ele precisou tirar leite de pedra para fazer a coisa acontecer, dormiu muitas vezes dentro da caminhonete, dentro de um barraco de lona, abriu a fazenda e conseguiu construir um barracãozinho, e ali ele pôs tudo. Então ele pôs adubo, semente, alojamento, cantina, tudo. E aí, conforme ele foi tendo fôlego, ele foi construindo outras coisas. Então, sem muito planejamento, porque assim, é uma coisa que não dá nem tempo. O cara tá tão focado ali em fazer a coisa acontecer, em não quebrar... Que não prestava atenção nesse item, né? Exatamente, isso também não fazia muita falta, né? Hoje em dia, a legislação é totalmente diferente, a fiscalização e tal. E aí, então ele foi construindo essa sede da fazenda até dar um checkmate. Então, é que nem umas peças do tabuleiro, vai lá, coloca uma casa, um alojamento, um barracão, não sei o que. Daqui a pouco o que eu ouço muito quando eu vou nas fazendas por aí, e o cara quer expandir, ele fala assim, puta, Antônio, eu tenho uma sede gigantesca aqui, cheia de espaço, e eu não tenho onde pôr um depósito defensivo novo. Porque tem que estar 30 metros daqui, porque tem que estar 50 de lá, porque não pode estar perto da PP, porque não pode ser que lá. Então ele chegou no checkmate ali. Então a gente tanto faz o plano de expansão dessa sede. Então eu vou lá, faço eu digo que o meu projeto é uma foto da fazenda aérea daqui a 30 anos. Entendi. Então eu digo para ele ali aonde ele vai crescer, com cercas, com... onde é que ele vai colocar as casas, onde é que ele vai colocar um alojamento futuro quando ele vai construir. Tem muitas coisas que às vezes ele não pede, mesmo assim eu coloco. Porque você sabe, né? Porque como a gente frequenta muita fazenda... Você já viu uma fazenda pronta já rodando. Já vê a fazenda dele já rodando 100%. Exatamente. Por isso que eu faço algumas perguntas básicas do tipo assim... o cara, eu chego pra ele e faço a primeira pergunta. O que você produz aí? Aí o cara fala, tem pecuária e tenho agricultura. Agricultura do quê? Soja, milho, algodão, por exemplo. Aí na minha cabeça eu já meio que vou montando aquele mapa... O que ele precisa para tocar essa atividade. Exatamente. Qual que é a infraestrutura que ele precisa. Exatamente. E aí a gente vai montando esse mapinha aí e aí começa a planejar. Então a gente planeja desde da sede completa. Aí quando eu posiciono um barracão, eu tenho que saber como é que o caminhão vai entrar e vai ser esse barracão. Por onde que os funcionários vão chegar, onde é que ele onde é que ele vai tomar banho, qual que é a distância de caminhamento para ele poder acessar um banheiro. E são uma série de detalhes. Quando a gente vai desenhando, eu digo que projetar, planejar, fazer um projeto bem feito, contar várias histórias.
Então, eu na minha cabeça, ou com a minha equipe, eu crio várias histórias. Então, eu faço lá o projeto de uma fazenda. Tá bonito, coisa mais linda do mundo. Cada criação que a gente faz, a gente acha a coisa mais linda, né? A gente criou, né? Igual teu filho, né? Criador, né? É a coisa mais linda do mundo. Aí, sento com a minha equipe e falo, tá, a hora que chegar um vendedor de defensiva agrícola aqui, como é que vai ser? O que ele vai fazer? O cara chegou aqui com a caminhonete, puta, vai chegar direto na sede? Não tem como, senão o produtor que dono da fazenda não vai ter paz. Vai chegar direto no escritório? E se o cara não tiver a fim de atender? Então tem que ter um estacionamento aqui do lado de fora. Se tiver um estacionamento, tem que ter uma guarita aqui. Aí aqui tem que ter um caminho para ele vir fazer check-in. Tem que passar um rádio. Então, o nível de detalhe é muito grande. A gente vai criando essas histórias. Ah, um cara veio aqui descarregar adubo. Um super simples. Ah, que caminho que ele vai fazer? Ele vai chegar, ele precisa pegar uma ordem de carregamento, vai chegar enfiando em cima da balança. Então tem que ter um estacionamento de caminhão antes. Como é que vai funcionar isso daí? Aí ele chegou, pegou a ordem lá para descarregar na sequência, né? Que a gente atende desde fazendas que tem pouco movimento, que às vezes tem uma fazenda lá que não importa, né? O cara chega lá e sobe, não tem problema. Agora tem fazendas que tem fila de caminhão. Tem fazendas que nem você visitou lá uma agroindústria, né? Dentro da fazenda. Uma das fazendas de clientes nossos que o cara tinha quanto? Lá tinha 90 caminhões lá dentro, né? Nossa. Então, assim, é um movimento gigantesco. Gigante. Então você simplesmente não pode chegar de qualquer maneira. A gente vai criando essas histórias e vai rasgando o projeto várias vezes, jogando lixo e fazendo novos projetos e até chegar num nível assim de que a gente pensou em tudo que pode dar errado. Aí quando a gente apresenta para o cliente, aí geralmente muda de novo. Entendi. Eu iria te perguntar qual que era a diferença do seu trabalho, né, para um trabalho de um engenheiro civil que está na cidade, mas você já explicou. Mas então você acredita que hoje, na área que você atua, tem espaço para os novos engenheiros que estão entrando aí? Você acredita que ainda tem muito para galgar, muita coisa para preencher, ou você acha que não, já está saturado? O meu sonho é ver muitos outros profissionais, arquitetos, engenheiros, técnicos de edificações, mestres que tenham experiência na área, engenheiros agrícolas, que eles têm essa especialização, se especializando para projetar, planejar e construir obras operacionalmente eficientes nas sedes das fazendas. Cara, eu fico muito chateado quando eu entro na sede de uma fazenda e vejo as coisas mal construídas, sabe? Eu sinto a dor que o produtor sente, porque muitas vezes ele sabe que está errado, mas muitas vezes ele não tem a orientação. Ele busca e às vezes ele não tem aquele profissional que visita, porque a propriedade dele está a 100 km de uma cidade. E é difícil que um profissional que tenha uma especialidade vá lá, por exemplo, orientar ele, vamos supor. E aí eu chego lá e aí tá lá, não tem caixa separador de água e óleo, o alojamento tá junto da oficina, o cara não tem depósito defensivo, o cara tomou um TAC do Ministério do Trabalho, o cara tomou um TAC lá do INDEA, no estado do Mato Grosso, sem ideia. Cara, e ele tá assim, chateado com aquilo. E ele não tem, muitas vezes, um tempo para se dedicar àquilo, porque ele tem que se dedicar à produção agrícola. Claro. Então não é o business dele. Sim, exatamente. E aí ele fica frustrado, porque às vezes ele traz profissionais que vêm... Que não entende. E não entende. Do fluxograma. Do fluxo, da coisa. Então, não entende lá que, por exemplo, se ele vai carregar semente para dentro do barracão com uma pá carregadeira, tem que ter 5,5 metros livre, porque a pá ocupa esse espaço. Então, às vezes o cara vai um barracão baixo. Então, a gente voltou nos detalhes, né? Sim. Gente, tem um campo gigantesco de atuação dentro do agronegócio e os profissionais especializados dentro da construção civil têm que olhar para o agronegócio brasileiro, porque o agronegócio brasileiro vai crescer demais, vai explodir nos próximos anos. Quem vai segurar a produção agrícola, a segurança alimentar do planeta vai ser o Brasil. É isso aí. E vai ser o agronegócio brasileiro. E a gente precisa de profissionais desenvolvendo todo tipo de coisa. Não é só construção civil. Eu defendo porque é o nosso ramo, né? Mas é um fator raro. Não tem, mano. E você que tá aí... Nós que achar ele lá em Rondonópolis, tá procurando o Brasil inteiro, entendeu? Gente, vocês que estão vendo esse vídeo aí e estão ouvindo esse podcast, segue lá o pessoal do Agro em Dia, segue Fazenda Rentável, se liga aí no nosso canal Engenharia do Agro e se especializa, cara. Tem um mercado assim gigantesco. Para de reclamar. E você não vai ouvir em outro lugar ninguém te incentivando dessa maneira, até porque tem escola de ensino, faculdade que está ensinando nesse nível de detalhe, Antônio Cortez.
Cara, deveria ter, sabe? É só a faculdade da vida. Deveria ter. Mas não tem, não? Tem muitos materiais, por exemplo, você pega Tem não, um curso não de tem. engenharia Que agrícola. loucura, né? Curso de engenharia agrícola, o engenheiro agrícola ele tem as atribuições para construir dentro do agronegócio. Ah, Mas, tá. assim, eu vejo, lógico que eu não tô dentro das faculdades o tempo todo. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, por favor, me corrijam. Não tem. Especialidade no agro não tem. É assim, é difícil você pegar lá o engenheiro agrícola ambiental que ele tá realmente focado na construção. Às vezes o cara tá focado em projeto de pivô, de irrigação, na parte ambiental e tal. Então, assim, são poucos que saem ali do curso, assim, falam, não, eu vou ser especializado em construir, em edificações. Lá no escritório a gente tem um engenheiro agrícola, que o negócio dele, ele mesmo fala, cara, Antônio, antes de conhecer vocês aqui o escritório, eu não tinha nem ideia que eu poderia me desenvolver nesse ramo dessa maneira. E agora ele tá apaixonado pelo negócio, porque realmente, assim, tem poucos profissionais que atuam aí. Quando você chega... O engenheiro agrícola, ele pega qual matérias? Quais são as especialidades Cara, dele? eu sei que Além da ele tem construção atribuição... ele tem atribuição para fazer... Eu não sou especialista, não sou engenheiro agrícola, mas eu sei que ele tem atribuição para, por exemplo, para fazer projeto mecânico de silo, ele tem, para fazer barragem, para fazer estrutura dentro das fazendas, para fazer as construções, para fazer o projeto do pivô, de irrigação, ele cuida também de solo, é um monte de coisa. E também é 5 anos, igual você viu? Engenharia agrícola é um curso muito importante, mas eu vou deixar aqui a minha opinião. Lógico. Que eu acho que deveria ser mais atualizado os materiais referentes a construções rurais. Que a gente vê muitas coisas assim que... Antigo. Não é que nem eu te falei. São coisas lá, é uma formação muito boa. Sim. O pessoal que realmente é dedicado consegue sair e aplicar, sim. Mas é como a gente mesmo vê. Os projetos que eu fiz ano passado, para esse ano, se eu fizesse de novo, eu já faria diferente. Porque o agro é muito dinâmico. Eu publiquei, o conhecimento dobrava antigamente a cada 200 anos. Né? Hoje em dia, ele dobra a cada 1 ano. E logo mais será a cada 1 mês. Perfeito. É verdade. Exatamente. Entendeu? Faz todo sentido. Inclusive, dentro das agroindústrias, faz total sentido. Cara, e um dos motivos de eu postar vídeos, não tão frequentemente quanto deveria, mas frequentemente no nosso canal Engenharia do Agro, é justamente para tentar trazer esses profissionais. Engajar, né? Engajar esses profissionais para dentro do agro. Cara, eu vou lá e falo assim, gente, como é que faz para construir um depósito defensivo? Os principais itens que você não pode errar. Aí eu vou lá, bacia de contenção, 15 a 20 centímetros na porta, ventilação a 50 centímetros do piso, 1,5 m do telhado. E eu vou dando essas dicas e eu faço listas passo a passo lá no canal. De graça. Cara, eu quero que aquele profissional pegue aquela minha informação e vai para as fazendas, cara. E vai fazer o negócio da maneira direita, vai fazer da maneira correta. Porque quando eu chegar para visitar uma fazenda, eu quero ver uma obra bem bonita, bem feita e falar assim, puta, passou um cara aqui... Que tem cabeça, que tem planejador. Isso, exatamente. Isso aí. Entende do negócio. Exatamente. E dá pro produtor, pro fazendeiro, né? Economizar de fato. Ah, com certeza. Dentro da estrutura. Sem dúvida nenhuma. O pessoal tem muito uma resistência para falar assim... eu vou fazer um barracãozinho aqui muito simples, uma meia-água, não sei o que e tal. O pessoal gosta de falar meia-água, né? Uma meia-água aqui. E uma coisa simples, eu nem preciso de engenheiro, nada. Se eu contratar um engenheiro, ele vai mandar eu fazer fundação, vai falar que não dá certo, vou gastar muito mais. Essa é uma falsa sensação de economia. No seguinte sentido. Dá um ventinho, tchau. Galpãozinho. Ou dá problema, ou às vezes alguém. ele constrói, depois ele pensa e fala, puta, cara, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, poderia ter construído em outro lugar. E qual que é o custo de você derrubar e refazer? Então, assim, às vezes ele vai lá fazer uma unidade armazenador de grãos. Isso é uma coisa que eu converso muito com os produtores por aí, porque as fazendas que você entra, ou ele tem uma unidade armazenadora, ou ele tá querendo expandir, ou ele tá querendo fazer, né? Isso, todos. E aí você vê que muitas pessoas pegam e falam assim, vou fazer uma unidade armazenador de grãos. Vou pegar um representante de equipamento, certo? Vou pegar o projeto de equipamento, Certo. com o orçamento já, o layout, vou pegar um cara da construção civil, vou orçar as bases dos equipamentos e beleza. Então tá lá, 4,5 milhões de um, 5,5 milhões de outro, 1 milhão eu faço. Então eu vou, 10 milhões eu faço, vou construir aqui. Aí na hora que ele termina, gastou 18. Porque assim, faltou de repente um olhar de um engenheiro, ou de um arquiteto, ou de um técnico, ou de alguém que conheça de construção civil para falar assim, cara, você fez teste de sondagem aí?
Você sabe se de repente a 2, 3 metros de profundidade não tem lençol freático, então você vai ter que fazer uma moega elevada? O custo disso daí? Você calculou a terraplanagem, porque parece que o seu terreno é muito plano, mas ele tem um desnível de 2, 3 metros. Que fez a obra na seca, não sabe ali, né? Exatamente. Tá tudo certo, aí veio a água da chuva, o lençol. Aí o lençol aí dá aquele monte de problema no túnel, no poço e tal. Aí, bom, você orçou a elétrica, a automação disso daí? Você orçou o sistema de para-raio, de SPDA, você orçou o sistema de proteção contra incêndio, porque se você for fazer seguro, vai ter que ter uma VCB do bombeiro. Você percebeu se a demanda de eletricidade da tua fazenda, as instalações elétricas, a infra, atendem aquela nova demanda ali, você tem que trocar transformador. Você orçou um gerador a diesel. Você sabe que o pessoal da construção civil, muitos deles, por exemplo, não fazem encalhe e rufo, você vai ter que contratar separado isso daí para tampar lá o telhado, onde o encontro do telhado com o elevador. É a mesma coisa de poço. Então, assim, são inúmeros detalhes que vão aparecendo. Que às vezes, assim, se ele pega um cara... Aí que eu falo que deveriam ter mais... Por que o produtor muitas vezes ele não pega esse cara especialista? Porque às vezes não tem. Às vezes não tem esse cara lá. Então, por isso que tem que ter. Que doideira. E economiza. Aí tá a economia. Entendi. E eu tô até com medo de fazer essa pergunta no meio de 2 engenheiros, né? Pode falar qualquer coisa, a gente pede truco aqui. Então, fechou. Rapaz, eu nunca vi ninguém falar que terminou a obra e o orçamento bateu certinho, assim. Só do construtor. Só vi gente... só do construtor, né? E eu já vi gente... Aí eu escuto muito falar, ficou 2 vezes o valor do orçamento. Na realidade, dentro de uma fazenda, eu levo a pergunta até para uma edificação dentro da cidade. Tem como bater mesmo? Bater em cima o orçamento? Lógico. Tem? Deveria bater, né? Na verdade. Assim, o que acontece? Quando você... Vamos fazer orçado versus realizado. Você orça tudo, né? Vamos falar de uma obra bem planejada, tá? Tá bom. Você tem que entrar... Por isso é a importância do projeto. A gente fica sonhando. Tá Exatamente. Tudo desenhado. Vou te falar o que deveria acontecer, tá? Mundo dos sonhos aqui. Eu durmo à noite, eu imagino, tô dentro desse mundo, tá? Aí depois que eu acordo, aí eu vou falar pra você a realidade. Você deveria pegar a primeira coisa de tudo. Quero fazer, por exemplo, estamos falando de unidade de armazenador de grãos, que é um assunto que a pessoa pergunta muito. Vamos fazer um projeto de uma fazenda de 1.500 hectares, certo? Tipo a Cristo Rei. E vai ter lá toda a infraestrutura de casa, alojamento, unidade armazenadora. Gostei do nome, Cristo Rei. Confinamento. O que tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você fazer um projeto. A primeira coisa. Okay. E assim, não é simplesmente fazer um projeto de... Como é que eu posso dizer assim? Ele não pode ser mão única, não pode ser via única. Então, por exemplo, tem muito arquiteto aí que o cara faz um projeto, por exemplo... o cliente passa o programa de necessidades, a demanda, ele faz o projeto e entrega. Fala, se vira. Então, o projeto ele tem que ser uma via de mão dupla. Então, você fala, pensei nisso, o que você achou? Achei isso. Volta pra cá. Pensei nisso, o que você achou? E viabiliza. E não viabiliza só com o dono da fazenda. Você tem que viabilizar com o agrônomo, você tem que viabilizar com o cara que vai construir, você tem que viabilizar com a equipe de pecuária, você tem que viabilizar... Então, assim, conversar com o máximo de pessoas o possível, com os caras da operação. Então, a gente fomenta muito isso dentro dos nossos clientes. Eu pego o projeto, eu imprimo o projeto e vou na fazenda. E tento juntar essas pessoas. Falo, gente, o que vocês acharam disso daqui? Certo? E você tem que saber explicar na cabeça da pessoa para conseguir entender, porque muitas vezes você explica o projeto, a hora que não tá sabe ler a construindo... ponta baixa, né? A hora que tá construindo, o cara fala, puta, cara, eu não sabia que a sala ia ficar desse tamanho aqui, achei que ficou baixo, achei que ficou... Entendeu? Então, mas isso aí é trabalho do arquiteto, trabalho do engenheiro, fazer o pessoal entender. Por quê? Porque esse pessoal que tá na fazenda não é da construção civil. Não é da área. Você que é da área. Você que tem que fazer eles entenderem. É verdade. E aí você fez um bom projeto. Passou meses desenhando, bonito e tal, beleza. Chegou no final. Aí, cara, o ideal é você pegar um pessoal de cronograma. Cronograma físico-financeiro. Com certeza. Pega um cara que vai juntar. Quem são todos os fornecedores? São esses lá no players Project aqui. Lembra da faculdade? Project. Tem um pessoal que faz alguns projetos. tipo Eles usam Primavera. Primavera. É tipo um Excel, entendeu? Você já aloca as datas lá e automaticamente já saiu pro cronograma. E aí, só que daí, aí que tá pra mim, o cerne do planejamento bem feito tá justamente na elaboração do cronograma. Porque o cronograma, ele tem toda uma lógica e uma técnica de se fazer. Isso. Não é um jogo de soma zero, não é uma Não é começar a casa pelo telhado, é tipo isso, entendeu? Exatamente. Então, assim, não é simplesmente o cara colocar serviço tal acaba, começa tal. Então, assim, tem serviços que, se não andarem direito, atrasam muitos outros. Então, aí ele faz um cronograma de atividades, aí ele junta todo mundo, ele bota o custo de tudo ali, e aí tá a beleza do respaldo do engenheiro, do negócio,
que é colocar um coeficiente de contingenciamento. Porque tem situações supervenientes. Ó, bonita essa palavra, né? Supervenientes. Você nem tá no dicionário isso aí? Hoje, Ó, pra resumir, chama margem de segurança. Coeficiente cagaço. Tem situações que acontecem na obra que ninguém consegue prever, cara. Sei lá, dá um vento, derruba um andaime lá, um equipamento que alguma coisa acontece e tem que estar dentro desse coeficiente de contingenciamento. O que não pode acontecer, às vezes, fazer um planejamento. Agora vamos sair, acordei, cheguei na equipe lá de planejamento, como funciona em muitos lugares. Um planejamento muito corrido. Então, cara, eu preciso fazer a unidade armazenadora de grãos, agora estamos em junho, eu quero que já em dezembro tá pronto para colher em janeiro, então faz um projeto correndo. E aí, depois que startou, contratou a mão de obra, contratou todo mundo, startou o negócio, começou a terraplanagem, o cara fala, puta, cara, essa sala de comando aqui, acho que poderia ficar para cá. Não, então já muda a elétrica, já o cabo, sei lá, cabeamento, sei lá. Cara, mas esse elevador, se a gente colocar mais um elevador aqui para puxar dessa outra moega aqui, aí se nós colocar uma cobertura aqui no carregamento, e aí começam a mudar muita coisa no meio do projeto. Aí, cara, o custo vai subindo. E o pior de tudo é quando o cara entra lá, que a coisa tá feita, e fala, cara, quebra aqui e refaz aqui porque eu não gostei. Então, assim, às vezes é falha de discussão no projeto, sabe? Entendi. Vou dizer não vou nem dizer que é falha de projeto, muitas vezes, porque o profissional vai lá, faz o projeto e entrega. Aí o cara vai, tudo bem, não dá ok. Aí a hora que tá no meio da execução, o pessoal quer mudar as coisas. Então, assim, é culpa do construtor? Não. É culpa do projetista? Não. É o pessoal que aprovou o projeto. Então, tem muitos projetistas até que pegam assinatura, né? O cara fala, tá aprovada a ideia, então... Mas também é interessante porque por isso que existe o 3D, né? O 3D você já consegue ter noção de como vai ficar antes de estar pronto. Então, se tiver que modificar, modifique. Porque se pegar um fazendeiro, ou pegar o time dele, uma planta baixa, mesmo que ela tá cheia de detalhes, ele não sabe ler uma planta baixa. Concorda? E hoje a gente consegue gerar um arquivo online que você anda como se fosse... Já jogou CS? Já. Você anda que nem no CS. Então você anda dentro usa do pelo nosso projeto. Pelo Gear VR, né? Faz o óculosinho. Também, né? Também dá pra fazer. Mas assim, é porque é fácil que o cara liga na web ali e ele anda aqui rapidinho. Sim. É online, né? Tem que ter conexão boa de internet. E hoje a Cortez Engenharia já tem quantos projetos já elaborados pelo Brasil aí? Cara do céu, preciso contabilizar de novo lá. Não tem esses Cara. números direto não, mas hoje a gente tem rodando lá no escritório cerca de quase 70 projetos. Só de master plan de fazendas a gente tem 10. Então a gente tem projetos no interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão. Quantos anos já tem esse braço do agro de vocês? Tem quase 30, tem 28 anos. Esse braço do agro? Tem quase 30. Que eu tô de frente com ele, tem 8. Entendi. Traduz pra galera, você falou Master Plan tem 10, o que é o Master Plan? É pra ficar bonito. Rapaz, traduz isso aí. Galera de casa às vezes não sabe. É a planta master, macro, vamos dizer assim, do negócio, entendeu? Então, beleza. Quando eu não queria falar que eu não sabia, agora eu aprendi quando também. você vê ela toda. Não, mas essa mesa aqui, falar. se a mesa fosse a fazenda, e ali seria a sede, mas aqui é o master plan. É que nem você falar assim, por exemplo, cronograma master, planejamento master, é o todo, entendeu? Então, porque a gente projeta tantas edificações, os pormenores, assim, os detalhes, quanto a gente... Podcast master. Todo, né? Ok. Você lembra do Master podcast. né? É isso aí. Show. E hoje, qual que é o seu planejamento, então, da Cortez Engenharia? Você está lá em Rondonópolis, né? Já deu para entender que você é um cara que se especializou na área, entende do que está falando, porque você foi a fundo, né? Porque projetar nem é tão difícil, se a gente olhar. Né? Depois que nós dominamos lá o AutoCAD e as normativas, né? É fácil você olhar, projetar. Mas entender como vai funcionar, esse é o mais difícil, né? Por exemplo, na época de construir, eu construía muito frigorífico de aves, né? Para construir um frigorífico de aves, você tem que saber todo o fluxograma. Se você não entender o fluxograma, entendeu? É a primeira coisa a fazer, abriu a porta, inaugurou, trava tudo. Porque um depende do outro, para sair a galinha congelada do túnel de congelamento e depois ir para exportação. E 100 mil galinhas matadas por dia. Nossa. Entendeu? Dá pau na hora. Então você tem que entender de como funciona, da onde que vem, da onde que vai sair e qual período. Porque dentro do agro, né, nós temos aqui janelas, que são as safras. Então existe um pico, né, de utilização de terceiros e de parceiros em certa época do ano. Na hora do plantio, na hora de receber os insumos,
na hora de sair a produção, que talvez seja o maior gargalo de todos. Perfeito. Porque todo mundo tá recebendo ao mesmo tempo, e todo mundo tá colhendo ao mesmo tempo e escoando ao mesmo tempo. Pensa, o Brasil inteiro num lugar só. E todo mundo precisa almoçar no refeitório, todo mundo precisa usar o banheiro, todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa... É uma série de coisas. Uhum. A gente tá falando de pessoas, né? De seres humanos. Tem as máquinas, mas tem pessoas por trás dessas máquinas. Sim. Isso aí, às vezes, o produtor rural não olha, entendeu? Não, mas eu tô projetando que minha fazenda é pequena. Não é pequena, mas todos são colhendo ao mesmo tempo. E os caminhões têm que sair daqui, tem que ir lá bater no armazém e tem que voltar, né? E tem que ser rápido. Ou se tem 500 caminhões para poder escoar essa produção. E o elevador trava. E aí? É. Como é que acontece, né? Caraca. Então, essa é a importância de ter um planejamento. E a especialidade de vocês é muito importante, porque já pensam no crescimento. E todas as fazendas daqui para frente, 2020 para frente, estão se verticalizando. Antigamente, você ia numa fazenda de 5 mil hectares, aí sentia o silo. Mas você vê uma fazenda de 500 hectares, um silo era algo assim, muito raro de acontecer. Né? E hoje está mudando. Com essa variação que teve na soja aí há 2 anos atrás, aí, que dobrou de preço, Sim. Quem construiu uma unidade armazenadora em 2019, ele pegou os preços e vendeu a soja 5, 6 meses depois, pegou o dobro. Então essas fazendas estão se verticalizando, certo? E estão se industrializando também. Né? Nós estamos vendo cada vez mais fábrica de ração, né? Caroço, algodão. Você está fazendo toda a operação dentro da fazenda. E antigamente só tinha o core de fazer a parte de produção da matéria-prima, né? Vai lá, faz a produção da matéria-prima, colhe e manda. Manda o grão, né? Manda o produto final e acabou. Agora não, tá verticalizando. Para quê? Para agregar valor. Quanto custa um saco de soja? Quanto custa uma saca de ração, que é soja misturado com outras coisas, certo? Então eu acho que esse aí também tem que ter esse planejamento. Por quê? Porque você começa a verticalizar e trazer outras operações para dentro da fazenda, né? E também novas funções. Como você cobrar um armazenamento de um vizinho, né? Como você comprar e revender, você virar um cerealista. Novos business, né? dentro da terra que ele já tinha, né? Colheita terceirizada, um monte de coisas. O cara tem 3, 4 máquinas ali, e aí ele tem um período de colheita e às vezes fica uma máquina ociosa, alguma coisa assim, ele colhe pro vizinho. Uhum. Aí ele tem uma unidade armazenadora que sobra um espaço, ele armazena pro vizinho, beneficia o algodão, e tem uma série de coisas que você pode fazer. Essa verticalização eu vejo que tem muito a ver com a tecnologia e principalmente com o conhecimento. Porque o conhecimento hoje... coisas como o que a gente está fazendo aqui agora, que é compartilhar conhecimento de forma gratuita, praticamente, isso tem acontecido em muitas áreas. E eu vejo que essa verticalização tem a ver com isso, mas a tecnologia também vem trazendo, vem permitindo a que as ideias fluam, né? Desses profissionais do agro. Você acha que a tecnologia ajudou a área da engenharia e da arquitetura também nesse sentido, ou você acha que... Eu não vejo hoje como nós estaríamos sem o advento da tecnologia. Sem todos os softwares que a gente usa. Quando seu pai começava lá na prancheta e desenhando. Cara, tinha prancheta lá no escritório. Tinha prancheta. Eu fiquei sabendo que as paredes de vocês do escritório lá são todas... tem projetos em todas as paredes, né? Às vezes dá um surto psicótico lá, tu não sai desenhando. Mas é que meu pai, ele gosta muito de desenhar, e ele gosta muito de desenhar à mão, e a maneira dele se expressar é o desenho à mão. Assim, fora o celular, ele não mexe em nenhum outro tipo de equipamento. Entendi. E o negócio dele é lápis e papel. E assim, são 40 anos desenhando. Então, você imagina a habilidade dele de fazer um desenho à mão. E aí, às vezes, ele fuma, né? Ele gosta muito de fumar, e lá no escritório a gente não deixa fumar, ele fuma no banheiro, né? Abre a janela do banheiro lá, que a janela é bem grande, né? E ele fuma lá. E aí, quando ele tá fumando, ele começa a ter umas ideias, então ele desenha. Aí desenha na parede do banheiro, aí ele sai, ele desenha fora e tal. É tipo aquele cara que baixa o espírito. Tipo Fico imaginando seu pai dormindo, aí do nada ele acorda. Tinha uma psicografia só do desenho. aí, cara, e é bonito, porque ele faz um 3D à mão perfeito de uma edificação. Na escala ainda. Na escala, e pinta e tal, e assim, em 30 minutos ali, pitando uns 3, 4 cigarros. E, cara, e aí a nossa decoração lá do escritório, assim, além dos quadros que a gente tem dele. Meu pai, ele tem uma parceria com a galeria de arte em São Paulo, inclusive. Ele tem um Instagram chamado Álvaro Cortes Arte, de arte, né? .art, eu acho que é. E ele, final de semana, ele desenha e o pessoal replica as artes dele. Cara, é artista. Cara, que show. Artista então, mesmo. Literalmente, ele é um artista. Ele é um artista mesmo. E hoje, o nosso planejamento de vocês aí pra crescer? Cara, vai pra onde? Vai subir? Vai montar filiais? Atender a fazenda rentável é um dos nossos planejamentos, né? Ah, é? Com certeza. Eu acho que o business de vocês
tem muita sinergia com o nosso, né? O desenvolvimento que vocês fazem na fazenda como um todo é muito parecido com o desenvolvimento que a gente faz na edificação em específico, né? Mas a gente continua como vamos dizer assim, um estúdio que cria projetos sob medida para cada demanda. Então chega lá um cliente que é uma pessoa, um produtor, um pecuarista, um agricultor que é cliente nosso, ele chega lá e ele entrega na nossa mão, tendo a certeza de que nós vamos pensar em cada detalhe para ele. Então a gente o nosso negócio funciona muito hoje como uma coisa feita sob medida mesmo, não é uma produção em escala. Eu acho que assim, se a gente fosse realmente crescer no negócio, a gente poderia ter alguma coisa, algum ramo assim que realmente tivesse uma produção em escala assim, mais que atendesse um público específico, né? Hoje o nosso público, ele nos procura, inclusive a gente tem clientes aí a gente tem 28 anos de atuação no agro, tem cliente que tá há 28 anos com a gente. Legal. E ele faz obra todo ano, faz projeto todo ano. Então, ele entrega na nossa mão porque ele sabe que o negócio vai sair pensado nos mínimos detalhes. Entendi. Aí vocês fazem tanto o projeto quanto acompanhamento da execução? Como é que é? Indica a construtora? Eu faço o acompanhamento do projeto. A gente não tem nenhum tipo de parceria comercial com nenhum tipo de fornecedor de equipamento, de revestimento, nem de construtora, nada. 100% imparcial. 100% imparcial. Só que a gente sabe, você que está dentro do mercado, você sabe os caras que avacalha e você sabe os caras que faz bem. Sim, os pés do 90, né? Então eu tenho o prazer de indicar as pessoas que eu sei que vão dar conta de fazer a obra. Lógico, né? Claro. Mas a gente presta um serviço de acompanhamento dos nossos projetos. Então você pega muitas vezes você manda uma casa para o cara executar na fazenda e ele está desorientado. O único engenheiro que ele tem é você, naquele momento. Então, tipo assim, eu dou uma assessoria em cima de projeto eu faço a reunião junto com ele, escolhe lá o construtor dele, eu faço a reunião junto com o cara para explicar. Eu faço visita na fazenda para olhar a obra, para ver se tá saindo tudo certo. Aí ele me liga porque ele quer, Antônio, precisa de um revestimento assim, 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 vai lá na loja comigo, eu vou. Então a gente dá essa orientação. Então, vamos dizer assim, com o acompanhamento da execução em cima do projeto que a gente fez, né? E às vezes a gente acaba muitas vezes resolvendo coisas que não tem a ver com o nosso trabalho, mas, cara, os nossos clientes viram nossos amigos. Entendi. Então a gente começa desde lá do comecinho até o churrascão lá no final da obra, a gente vai. Entendi. Então, cara, que tem pra resolver, a gente resolve. Às vezes resolve coisas, às vezes nem tem nada a ver com a obra. Às vezes vai chegar lá na fazenda e falar, cara, tem um outro barracão aqui, vem me dar uma ajuda aqui, me dar uma opinião. Aí a gente vai, né? Entendi. Então a visão para o futuro é também crescer, expandir aí para as novas fronteiras agrícolas e a verticalização das fazendas, é isso? Cara, o que acontece, Alex? Acho que vocês têm uns números até mais precisos que o meu, só que o agronegócio hoje tem 5 milhões de propriedades, né? Cerca de 5 milhões. Cerca de 50 mil propriedades tem mais de 1.000 hectares. Isso. Que estão assim, mais perto do que seriam as pessoas que nos procurariam para fazer projetos sob medida. 50 mil. 50 mil. E a gente não consegue atender tudo isso daí de fazenda. Nem 1% disso a gente não consegue atender, certo? Sim. Fazendo desse jeito aí, projetos sob medida. Por quê? Sim. Porque não é só uma questão de, Antônio, você não tem que você fazer tudo. Não, mas a equipe que trabalha, que faz o negócio, para nós são pessoas altamente especializadas, altamente treinadas. Então, é difícil você replicar isso daí. E eu imagino que tem como atender. Se eu atendo 1%, tem como atender 10% com coisas que rapidamente a pessoa chega lá, compra e às vezes não precisa ser uma coisa personalizada. O cara precisa construir um alojamento lá, mas ele quer ter certeza que aquilo atende uma demanda de uma fazenda. Então daí a gente mostra para ele, fala, olha, isso daqui assim, os modelos, funciona para você. Vários modelos de projeto que realmente possam atender ele. Então esse é o futuro então de vocês, digitalizar algumas coisas que são replicáveis em grande escala. Com certeza. Interessante. Uma coisa que dificulta muito vocês, até para aumentar essa escala da forma que vocês atuam, seria justamente esse acompanhamento, né? Que a diferença dos demais é que eles terminam o projeto e vão embora para casa, né? A logística nossa, ela é um pouco complexa, assim, eu vivo na estrada e vivo em avião de cliente, assim, para conseguir atender toda a demanda, porque tem, por exemplo, uma fazenda que eu atendo lá em Aripuanã, no estado do Mato Grosso, que são 250 quilômetros de estrada de chão, dentro da floresta amazônica para entrar dentro da fazenda. Nossa senhora. Então, assim, são... É um dia inteiro. 8 a 12 horas de viagem, dependendo de como é que a estrada tá. Então, assim, não é simples ir lá. Aí, ao mesmo tempo, eu saio de lá e vou numa fazenda que fica lá no interior do Maranhão, em Baixa Grande do Ribeiro. Do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Cara,
você sai de Teresina também é outro dia inteiro pra chegar lá. Aí sai de lá, vai fazendo que a gente já tem no município de Fortuna, no Maranhão. Aí você sai de lá, tem outra fazenda que eu atendo em Jaborandi, na Bahia. Nossa. Então, assim, cara, é realmente uma logística que a gente muitas vezes faz de avião porque não consegue estar o tempo todo na estrada, mas também de caminhonete roda muito. Então, realmente a logística é uma coisa que trava muito. Eu praticamente não paro no escritório. Tem gente, às vezes, que tá muito recente lá fazendo alguma coisa no escritório e não me conhece. Entendi. Essa aí foi a história do nosso Antônio Cortes. Não é Cortez, é Cortes, né? Não sendo filha da... Tá tudo certo. Pode chamar de qualquer coisa. Contou Pode aqui chamar de um qualquer pouquinho coisa. a história dele, né? E você hoje toca sozinho essa frente? Como é que é os negócios separados da família? Porque cada um tá numa especialidade. Ou soma tudo, joga no bolo e divide? Cara, o negócio pro agro virou quase que uma empresa diferente. Entendi. Apesar da gente se ajudar muito, virou assim, quando a gente vai fazer desenvolvimento e projeto, e principalmente um toró de parpite, todo mundo participa, assim, o máximo de ajuda possível. Mas na hora de realmente atender o cliente, separar, e essas contas acabam ficando separadas. A nossa empresa é uma empresa familiar, então atua assim. A minha mãe é administradora da empresa, só que ela também tem Manda um beijo pra tua mãe. um beijo, mãe. Um beijo pra você. E, gente, segue lá. A minha mãe é a pessoa famosa da família, tá? Ah, você tá brincadeira. Elizabeth Cortes, segue aí no Instagram. Ela, sim, posta conteúdo direto. Sério? Elizabeth. Cortes. Não é com TH. Cortes. Ah, então Ela você fala escondendo sobre etiqueta a mesa. celebridade da família. É? Ela há mais de 20 anos fala sobre etiqueta mesa. É um hobby dela, uma coisa que ela gosta bacana, muito hein? de fazer. E ela faz muito O bem. Tinoco tá precisando. Deixa eu contar aqui hoje, né? O conteúdo dela é espetacular. Tinoco. Ele pega assim a comida, entendeu? E além disso, ela administra a empresa. Então todas as contas ficam na mão dela também. Que legal. E aí tem a minha irmã que tem uma das especialidades dela é resorts. Os Então, resorts, e pousadas. quando precisa de tecnologia, coisas novas, ela viaja, vai pra fora, vai pra Europa, vai pra Ásia e busca coisas novas. Eu gosto muito assim de perceber uma coisa lá dentro do escritório que é assim, quando a gente busca muita tecnologia dentro do ramo de resorts, a gente vai pra fora. Então fala Estados Unidos, Europa, tal. Sim. Quando a gente fala assim, e a tecnologia do agronegócio, onde tá pra gente pesquisar, pra gente saber como fazer? É o interior do Mato Grosso, é o interior de Goiás, É verdade. Olha só. é o Brasil. Porque os nós estão fazendo já estão performados, já quebraram, já subiram. Cara, você vai lá pra Europa pra buscar tecnologia, lógico, tem tecnologias excelentes, tem marcas de equipamentos lá, cara, com Mas tecnologias... é mais a produção, mas aqui não, aqui é... Mas é um só tipo falta- diferente de produção. É uma escala diferente, né? Então, mesmo quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, é uma Mas escala super diferente. Claro, você vai pra Europa, você vê lá uma produção de álcool com a beterraba, né? Você fica curioso por ser diferente, né? O produto que eles usam para extrair uma riqueza natural, né? Até mesmo você pega lá, por exemplo, vocês visitaram lá a unidade de beneficiamento de sementes, uma das mais tecnológicas do Da Brasil. Girassol. Um abraço aí pra Girassol Girassol, Agrícola. seu Gilberto, a Neuza Lopes. Os equipamentos lá são equipamentos que vêm da Alemanha e dos Estados Unidos. É. Então, são equipamentos desenvolvidos lá. Só que, cara, o nível de escala que eles têm lá de utilização desses equipamentos e aqui no Brasil é totalmente diferente. Então, assim, a aplicação dele aqui é uma aplicação industrial, assim, que gera mais volume de produção e de beneficiamento, né? Então, aí vocês foram conhecer uma das UBS mais tecnológicas, onde é que vocês foram? No interior do Mato Grosso. É verdade. Sim, Foi é lá pra verdade. Pedra Preta, É isso lá pra mesmo. Serra da Petrovina, entendeu? Então, eu acho muito legal isso daí. E aí tem o meu pai. Meu pai, vamos dizer assim, que ele é um clínico geral. Aquele cara que fundou o negócio, Sabe tudo. que começou, ele tem uma história bem bacana, que ele já foi faxineiro no escritório de arquitetura, ele resolveu ser arquiteto, então... Cara, E... história de descobriu lá. superação. sim, total. Se você conversar com ele. Aí... Então ele tem esse negócio de ser o clínico geral. Legal. Então ele sabe tanto desenhar as coisas para dentro da fazenda, como para dentro de um resort, como para dentro de desenhar uma casinha de cachorro, ou uma urna funerária, ele desenha. Ele já fez para cliente, inclusive. E aí, então, ele é um clínico geral, ele faz de tudo. Mas ele deixa, assim, vamos dizer assim, quando entra clientes do agronegócio, a gente já vai direto, vai na veia. Tem alguns clientes que não abrem mão dele. Vai direto Mas nele. é que nem o que você falou, né? Do advogado, do médico. Eu quero falar com o cara, com o Exatamente. Cortes. Pai. Então tá bom, fala com o pai. Né? Com certeza. Nós somos assim, né? Então essa foi a história do Antônio Cortes. Segue lá nas redes sociais. Ele tem um canal lá no YouTube, né? Que é Engenharia do Agro. Lá você dá também algumas dicas específicas. Como fazer uma caixa coletora de De água e óleo. água e óleo. Perfeito. Né? Quais são as normativas para colocar um silo.
Exatamente. Né? Na hora de crescer, o que é o espaço colocar tantos caminhões? É isso? O que você ensina lá no canal? Você pega, por exemplo, eu pego algumas coisas que eu percebo. Eu filmo muito meu dia a dia. Sim. Porque assim, eu não tenho nem muita organização para ficar montando conteúdo. Certo? Entendi, editando, arrumando aqui. Aí eu tô na fazenda de um cliente lá, aí, cara, surge lá um problemão com o depósito defensivo. Aí, porque eles não sabem fazer isso, ou às vezes não tem uma normativa, às vezes uma coisa. Aí eu falo, puta, cara, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando sobre as normas. Já vou resolver o problema e já gravo. Exatamente. E aí, às vezes eu tô na fazenda, tem uma unidade armazenadora de grão. Eu falo, cara, eu vou dar uma volta nessa unidade aqui e eu vou me filmando, falando, falando, gente, uma pré-limpeza. Você sabe como é que a pré-limpeza funciona? O grão entra por aqui, aqui sai a casquinha, aqui sai meio grão, a soja passa por aqui. Então, eu vou, assim, colocando conteúdos de coisas que eu vejo na fazenda e que eu percebo que as pessoas têm dúvida, ou não conhecem, ou não sabem. E, então, onde eu posso ajudar alguém, eu tento levar esse vídeo para dentro do meu canal. Mas eu mesmo filmo minha cara, edito lá do meu jeito e jogo no YouTube. Nem sempre funciona. Tem, mas fica bem legal. Eu gosto de ficar me vendo também, viu? Eu não sei se é bonito, não, mas eu gosto. Não, manda aí lá pro Shark Tank lá. Rapaz, conta pro pessoal de casa pra eles entenderem por que nós não paramos de ficar beliscando essas uvas aqui que você trouxe aqui. Pois é, rapaz, isso daí é eu passei hoje, eu vim de Rondonópolis hoje, né, de carro, então saí de lá às 5 horas da manhã. E vindo de Rondonópolis, a gente passa por Alto Araguaia, que é uma cidade no estado do Mato Grosso, em divisa com o estado de Goiás. Então tem Alto Araguaia do lado, Mato Grossense, e Santa Rita do Araguaia, do lado de Goiás, e o Rio Araguaia é o que divide as duas cidades. E ali é uma região que tem um pouco de agricultura de soja, mas tem muitas áreas assim, de pecuária degradada, áreas muito arenosas. Tem um pouco de eucalipto também, acho que tem cerca de 6 ou 7 mil hectares de eucalipto ali na região. E aí você vê várias fazendas assim improdutivas, né? Fazendas não rentáveis. Sim. E aí, de repente, quando você atravessa do estado do Mato Grosso para Goiás, passa Santa Rita, do lado esquerdo tem uma lojinha de produtos do sul, coisas do sul, né? Ali é um cara que produz uva numa propriedade de cerca de 4 hectares. E ele tem essa uva aí, cara, que ele colhe no dia. Inclusive, isso aí foi colhido hoje de manhã, passei lá. Ele faz o suco, ele colhe a uva, ele faz o vinho, ele faz cerveja lá também. Então, eu trouxe porque vai muito de encontro com o que vocês falam, pregam o tempo todo, que vocês fazem aqui. Então, você pega lá, provavelmente tinha uma fazenda lá que ela era uma pecuária degradada, alguma coisa assim. Não se vê muito isso daí. Aí, de repente, o cara olha lá e fala, cara, vou produzir uva. Aí você fala, o Alex perguntou, veio do sul? Não. Veio do Borne Nordeste, o pessoal tem, né? Não, veio aqui da divisa do estado com Mato Grosso e Goiás. É uma uva doce, maravilhosa. E essa aí foi a história do Antônio Cortez, né? Ele que é dono da Cortez Engenharia, especializado em construções, planejamento de edificações rurais. Uma demanda gigantesca, ele já deu o recado aí, não vamos repetir. Você que tá antenado já pegou o recado, né? E você que não tá antenado, o cavalo passou riado mais uma vez. Né? Assiste de novo. Isso aí. E compartilha com os amigos. Porque quanto mais você compartilhar, gente, para mais pessoas vai chegar esse monte de informação importante. Então compartilha, deixa o like, por favor. Segue, se inscreve no canal. Tá acabando a primeira temporada, vamos lançar a segunda temporada que vai ser fenomenal aí, né, chefe? Bancada. Né? Então isso aí, essa foi a história, parabéns. Agora vamos pro nosso segundo bloco, né? Que é a parte técnica. Fica aí. Então estamos falando, né, da história da Cortez Engenharia, mas agora vamos para a prática, certo? Isso aí. Tô olhando aqui uma fazenda, galera, isso aqui é uma fazenda de 460 hectares de área de terra, certo? Então a área total dela 460, que para lá da cidade do Cortez é uma fazendinha pequena. E é verdade, se falar de 400 hectares no Mato Grosso, é uma fazenda pequena. Com certeza. Lá é considerada uma fazenda a partir de 1.500 hectares. Mas são realidades totalmente diferentes. Que são realidades diferentes. Já uma fazenda dessa aqui no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, né? Ou em Santa Catarina, já é considerada uma fazenda grande. Né? É uma terra, uma outra qualidade de terra, uma outra qualidade de produção, né? Isso. Então a gente olhando essa fazenda aqui, né? Que ela tem integração lavoura-pecuária, agricultura irrigada, confinamento, né? Unidade armazenadora de grãos, silo. Até biodigestor tem, usina fotovoltaica. Se não tiver um planejamento, né, que é o que a Cortez Engenharia faz, como é que vai implantar um projeto desse? Certo?
Me fala aí, vamos explicar o passo a passo na prática. Primeiro que assim, quando você pensa numa fazenda bruta, você tava falando, Sim. né? Considerando que ela fosse bruta, né? Vamos dizer, uma fazenda bruta aí que você vai ter que entrar com a limpeza de área, um desmatamento e tal, você vai tirar todas as licenças, pegar toda a parte ambiental, vai regularizar. Como é que você começa, por exemplo, uma operação com um trator de esteira lá, trator com correntão e gente acampada aonde? De que jeito? Se antigamente a gente escuta aquelas histórias lá de pessoas que abriram, muitas fazendas do Centro-Oeste que dormiam debaixo de um barraco de lona, hoje em dia isso não é mais possível. Você tem leis trabalhistas rígidas, ambientais, então tem uma série de protocolos, procedimentos que você tem que atender. Trabalhar análogo a escravo, né? Tem que tomar muito cuidado para não... Primeiro para poder... Porque no caso, para priorizar a sanitização, né, do ser humano, e segundo porque tem a lei que penaliza também, né? Daí você tem que ter cuidado para não sair da classe de produtor rural para criminoso ambiental, né? Que é uma coisa que o pessoal confunde muito na internet, inclusive. Mas, enfim, se você pensa que todas essas pessoas aí, elas têm que se alimentar 3 vezes ao dia, elas têm que dormir, elas têm que ter conexão com a internet, elas têm que ter ar-condicionado, você tem que ter condições mínimas de trabalho, você tem que atender a normas na hora de fazer as refeições. O refeitório ele não pode estar de qualquer jeito, ele tem que ter tela mosquiteira, ele tem que ter estrutura, tem que ter um sanitário para cada 10 pessoas, você tem que ter mictório, tem que ter lavatório, tem que ter chuveiro, tem que ter toda uma estrutura. Vixe. Então, se você pensa em começar a abrir uma fazenda e vocês não fez nenhum tipo de projeto, nem planejamento para construir algum tipo de edificação, você provavelmente começou muito errado. Porque você vai começar a abrir a área e a primeira vez que a pessoa precisar usar um banheiro, ela não vai ter. Ela precisa se alojar. Não, mas a fazenda fica muito próximo à cidade, por exemplo. Isso é um argumento que eu gosto muito. Por que eu vou colocar lá um alojamento? Né? Só que o trabalho na fazenda, ele funciona de sol a sol. Então, chega lá, o pessoal começa a trabalhar muito antes do sol nascer e termina o trabalho muito depois do sol se pôr. Então, tem as rotinas estendidas de trabalho. Então, você chega lá, durante a semana, o pessoal está trabalhando até 11 horas da noite, por mais que a cidade fique a 15 km de distância, o cara, às 4 horas da manhã, ele tem que entrar no trabalho de novo. Então, ele nem vai. Ele, se tiver um alojamento nas condições necessárias, o trabalho vai render muito mais. Então, a pessoa precisa fazer... Aí você junta lá uma equipe de 15 pessoas que está abrindo essa fazenda aqui. Tem lá o tratorista, o cara da máquina de esteira, tem o cara do caminhão caçamba, tem o cara do acompanhamento da parte ambiental, tem um engenheiro, tem um analista que veio de São Paulo para acompanhar alguma coisa e tal. Então, você tem lá uma equipe de 15 pessoas. De manhã, na hora de soltar o trabalho, 5 horas da manhã, você vai juntar o pessoal aonde? Vai juntar a pessoa no campo. Se você precisar mostrar um material, um slide, alguma coisa, você já tem que ter uma central de convivência. Então... Nesse momento aqui, você pode construir edificações que elas têm multifuncionalidades. Então lá, você vai lá construir um barracão, que você vai conseguir fazer uma operação mínima de um escritório, você vai conseguir colocar algum tipo de insumo ali dentro, desde que não seja um defensivo, né? Tem que ter as normativas corretas para tudo, né? Você vai colocar equipamentos, maquinário e tal, então você vai fazer edificações multifuncionais. Só que a partir do momento que essa fazenda estiver produzindo, tiver com confinamento aí, tiver com a agricultura, esse teu barracão, ele tanto não vai poder mais comportar todas as operações, como não vai conseguir. Não tem como. E aí você vai demolir ele? Não vai demolir. Então, se você não tiver feito um planejamento de como é que você vai construir as próximas edificações, você simplesmente... Vai virar um puxadinho, né? Vai dar o checkmate. Vai dar o checkmate. Aí você pega, por exemplo, que lindo, tá aqui tô vendo que tem uma área de preservação permanente aqui, né? Isso. Que legal, tem um microclima e tal, já vou construir meus barracos aqui perto já, porque é legal, tal, final do dia. Só que, cara, a hora que você começar a estruturar a sua sede, você vai construir uma casa, 2, um refeitório, aí você precisa construir um depósito de embalagens vazias, que pela legislação tem que ficar a 300 metros de uma área de preservação permanente. Aí você já começa a segregar a tua sede. Putz, então já não era um lugar tão bom assim, né? Aí você tem lá refeitório, lá começa a virar um problema, porque começa a vir bicho do mato frequentar o lixo do refeitório. Então, todas essas coisas, elas são pensadas na hora do planejamento. Então, não é simplesmente sair abrindo, sair fazendo, uma estrutura mínima você tem que pensar na hora de fazer, porque a gente sabe que demolir para construir de novo não é barato, não. Qual seria o primeiro passo? Quantas pessoas vão trabalhar na fazenda ou qualquer atividade da fazenda? Quando eu começo a fazer um planejamento de uma fazenda, o primeiro passo para mim é entender o que vai acontecer nessa fazenda. Certo. Então você vai falar para mim lá, eu vou ter um confinamento para 1000 cabeças de boi lá estático, eu vou matar
2.500 cabeças por ano, eu vou ter precisar de um pátio lá para 8 caminhões simultaneamente que vai estar carregando, eu vou ter uma unidade armazenadora de grãos lá que eu vou armazenar 30 mil sacas, por exemplo, de soja ou de milho. Eu vou fazer, tô vendo pivô aqui, então o cara fala assim, vou fazer soja, milho e feijão, ou vou ter um pivô de algodão, alguma coisa assim. Com essas informações de como a fazenda vai funcionar, a gente começa a planejar o macro. Entendi. Aí o micro, vamos falar. Então, Antônio, vamos lá, vamos desenhar um alojamento. Para quantas pessoas? Essas pessoas vão dormir aí? São safristas terceirizados? São pessoas que são técnicos, são gerentes da fazenda? São visitantes que vêm de fora? Vai ter alojadas mulheres? Tem que ter um alojamento separado? Isso. Você vai ter moradores? Famílias de que configuração? Quantas famílias serão? Tem que ser uma família por casa. Então você pega, por exemplo, lá você começa a imaginar. Você fala para mim que você vai ter aqui, nessa operação aqui, você vai ter 22 safristas. Vamos chutar um número aí, né? Não sei quanto realmente seria aqui numa fazenda como essa. Mas vamos dizer que você vai ter 22 safristas. É o cara que vai estar lá puxando soja da lavoura, o cara que vai estar colhendo, o cara que vai estar consertando máquina. Muito provavelmente serão pessoas que vão ficar na tua fazenda durante 45 dias do ano, lá, durante o período de colheita. Pode ser que você consiga uma força de trabalho que não tem muito comprometimento com a paz da fazenda, vamos dizer assim. Então são pessoas que elas estão ali, elas querem trabalhar, fazer o deles lá, pegar o dinheiro e ir embora. E eles não estão muito preocupados se o pessoal está incomodado com algum som deles, alguma coisa. E aí você começa a perceber que se você misturar um alojamento desse aí com um alojamento de pessoas que são da fazenda ou perto de moradia, você começa a ter um problema. Então, esse tipo de planejamento micro, a gente faz baseado nos colaboradores e no que tipo de operação esses colaboradores vão desenvolver. A gente falou aqui de pecuária intensiva é uma coisa, porque é um confinamento, tal, um negócio um pouco mais tecnificado. Agora, quando você fala de pecuária a campo, você tem uma outra classe de trabalhador. Quando você pega os trabalhadores da agrícola e trabalhadores da pecuária, os peão de campo, são pessoas diferentes. O próprio trabalho deles é diferente. A rotina de trabalho deles é diferente. E aí você tem outros desafios para acomodar todo mundo numa mesma série. Porque às vezes uma fazenda dessa, por exemplo, não comporta você ter 2 cantinas separadas, não comporta você ter 2 retiros separados. Tem que ser tudo no mesmo lugar. Só que você tem que atender a demanda de todas as equipes. Pela logística e pelo tamanho também, né? Exatamente. Aí são coisas que, como eu falei, a gente pega uma fazenda dessa daqui, a gente fica um tempo estudando ela e a gente vai criando histórias. E durante essa criação dessas histórias, durante o planejamento, vão surgindo dúvidas. E essas dúvidas a gente vai tirando. A gente liga e fala, olha, você vai ter aqui quantos caminhões puxando a safra? Esses caminhões vão ser próprios ou terceirizados? Como é que é? Porque isso também muda de região para região, viu, Fred? Isso aí... Você tem fazendas, você tem regiões que é muito comum a colheita terceirizada, por exemplo. Você tem regiões que você vai ver todos os vizinhos, todo mundo é colheitadeira própria e por aí vai. Então, depois com essas informações, você vai pegar e vai montar o master plan, certo? Exatamente. Você vai montar o master plan da fazenda com todas essas informações que você conseguiu captar. Isso. Né? E aí vai montar o fluxograma dela. Isso. E depois disso aqui você vai gerar uma maquete 3D para poder explicar ele ter uma realidade. Isso, essa daí que você está mostrando na tela é uma maquete 3D técnica. É uma coisa que a gente usa muito assim dentro do escritório e durante as reuniões de planejamento. Então, assim, você vê que ela não tem nenhum efeito visual atrativo nem nada, né? Sim, tem árvore, tem gente, tem nada. Isso, a gente cria esse tipo de material aí que é para fazer as nossas análises técnicas. É uma coisa que, eventualmente, a gente vai compartilhando com o cliente e falar assim, cara, a gente vai dar a solução assim, o que você acha? Então, aí é uma maquete muito crua, né? Sem informação. Vai indo para baixo, tem outra maquete técnica e tal. Mas aqui até os piquetes você coloca aqui. Porque assim, são coisas que nem eu te falei. Essa aí é uma fase do trabalho que são verificações técnicas que a gente faz. Então, o amadurecimento das ideias que a gente tem. Então, se eu não colocar que vai ter uma cerca, que ele vai ter carneiro, também tem uns carneirinhos ali, ó. Ter carneiro, onde é que o avião vai passar, onde é que o carro vai parar, que são coisas que a gente vai fazendo verificação com o cliente, com a nossa equipe, e essa é a parte de planejamento. E aí dentro da fazenda, se tiver uma infraestrutura, você vai fazer aí é o seguinte... Aqui pro pessoal de casa vai estar pequenininho, mas tem um lugar pro pessoal dar uma visualizada na arte. Segue a gente aí no nosso Instagram que lá tem também, eventualmente, né? O dia a dia nosso, essas coisas aí a gente posta. Então eu posto o planejamento, eu posto reuniões. Vou tentar... Mas também tem outro jeito, é só você contratar a fazenda rentável e aí você vai receber na sua casa, na sua sede da sua fazenda.
Assim, mas enfim, pode falar. eu vou, conforme vai passando as imagens aí, serve pra me guiar. Eu vou tentar descrever aí pro pessoal que tá em casa. Então, assim, ó, tem essa parte de as-built. As-built é um termo em inglês técnico que chama como foi construído. Então, quando tem uma fazenda que ela já tem uma estrutura na sede e a gente precisa fazer a ampliação dela, a gente tem que entrar medindo tudo que tem na fazenda. E a gente realmente mede tudo. A gente mede a janela, mede as portas, mede o tamanho das edificações, a distância entre elas, as árvores, as posições. É tipo um redesenho, né? Exatamente. A então distância aqui a distância para PP. Tudo a gente pega o CAR, a gente pega assim o máximo de informações possível. Quando a gente percebe que tem uma PP perto, alguma coisa, senão às vezes é desnecessário. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, tem uma foto de drone aqui que mostra a imagem. E aí, esse daqui é o nosso projeto. Então, exatamente o que tem aqui existente é o que a gente representa para a gente poder começar a projetar. Ok. Aí, a partir disso daí, a gente começa a soltar material 3D, de visualização, a parte técnica de soluções, de compatibilização de projeto. Então, por exemplo, aí esse material que você está mostrando aqui meu, ele está meio misturado. Coisas técnicas específicas e coisas de master plan. Então, a gente tem, assim, detalhes técnicos específicos. Aí tem imagens renderizadas, tratadas com Photoshop, com tudo, né? Que o pessoal daí visualiza melhor. Aí você vai separar todos os componentes que vai na fazenda, né? Depende do tamanho dela e qual que é o estágio. Aí vem guarita. Exatamente. Né? Aí você pega, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um 3Dzinho bem legal da unidade de beneficiamento de sementes, que fica no município de São Desidério, na Bahia. Então aqui eu tenho, ó, escritório com balança, o estacionamento de carro, antena de comunicação. Até o paisagismo você faz, né? Tudo. Tem que fazer. Eu tenho que fazer porque eu tenho que dar solução nas coisas. Então, como é que eu vou achar na minha cabeça que eu vou mandar um projeto pro cara, o cara vai construir 3 casas uma do lado da outra que ele não vai plantar nenhuma árvore. Verdade. Aí, se ele vai plantar uma árvore, aí ele planta, tipo assim, às vezes tem uma construção que tá 3 metros da outra, ele põe um flamboyant no meio. Entendi. Vai explodir tudo, o cara vai colocar um ficus Benjamin. Ele planta um pé de jaca lá. Então, assim, eu tenho que orientar ele de certa forma, então eu já coloco isso no projeto. Eu digo aqui a área de cascalho, o que ele vai usar, onde é que ele vai pavimentar, onde é que ele não vai... Eu tenho que dizer, porque ele vai fazer. Com ou sem a minha orientação. Então ele tem que fazer. Melhor que faça de forma correta. Então aqui tem o barracão, o espaço dos equipamentos. A gente pega projetos dos equipamentos. O pessoal às vezes contrata lá um fabricante de equipamento, ele manda o layout pra gente. Isso aí entra no projeto. Senão como é que eu vou? Isso aqui é uma indústria de processamento de alimentos. Aí parte de caminhões. Parte de caminhão. Uma coisa que eu vi que vocês fazem também, que é bacana, é a área de lazer da turma que trabalha na fazenda, né? Um item extremamente importante na fazenda, para você que é produtor, invista muito na sua força de trabalho, invista no bem-estar dos seus colaboradores. Por quê? Se você tem uma fazenda que ela fica longe da cidade, o trabalho no dia a dia é pesado, a rotina ela é cumprida, você não pode esperar que esse trabalhador ele vai passar por condições precárias e vai ficar na fazenda. Então vai você dar pega o seu lá, melhor, né? O cara já está produzindo, o cara já está trabalhando o dia inteiro, dia e noite, começa antes do dia nascer e depois do dia, e aí depois ele ainda chega na casa dele, não tem uma estrutura, ele chega no final de semana, ele tem que ficar na fazenda por causa da safra, ele não tem uma condição mínima de entretenimento. Ele vai embora. Ele vai embora, ele não fica na fazenda. Ou você tem que pagar mais. E aí que você começa a gerar um valor. Quando você tem estrutura, você tem praça, você tem a fazenda bem arborizada, tem estrutura pro cara, o cara vai querer ficar. Uma área de churrasqueira pro cara. Academia, olha essa uma área habitacional, entendeu? Então, uma área habitacional bem feita com áreas ou pavimentadas ou verdes. Porque daí, se você vai numa fazenda em que só tem lá o cascalho, a terra, o negócio está árido, bate um vento lá, faz aquele ciclone de vento até poeira em todo lugar. Cara, isso é horrível para quem mora lá. Quando a gente vai lá, a gente passa 3, 4 horas na fazenda lá e vai embora. Não, e vai, atende ali e vai embora. Isso não é problema. Agora o cara que fica lá, final de semana, feriado, isso aí não é fácil. Tá com a esposa, dele, tá com a é filha, é a casa dele. Isso aí. Então tem que pensar, né? Com certeza. E não é nada de luxo, não, gente. Quem acha que fala assim, mas não pode ter tanto luxo. Não é nada de luxo, é básico pro conforto do ser humano. É verdade. Ao mesmo tempo que diminui o turnover dentre os funcionários, né? Com certeza. Essa aí é a portaria, essa aí que vocês visitaram lá. A portaria lá da Sementes Adriano. Sementes Adriano. Aí vem os galpões, capelinha, né? Capela para fazenda, capela católica, capela ecumênica também, né? Para diversos tipos de cultos diferentes faz. O pessoal às vezes tem protestantes, tem. Sim, às vezes o pessoal às vezes quer fazer um local para ter reunião também. É também importante na fazenda.
Estudo logístico? Um estudo logístico para entender para onde o caminhão vai entrar, para onde que ele vai sair. Que tipo de caminhão? Julieta? Que tipo de caminhão, como é que vai ser. E trem? É tal. muito diferente você falar para mim que você vai ter só um movimento de LS ou você vai falar que você vai ter um bitrem. A manobra de um LS e de um bitrem é totalmente diferente. Uhum. Então, são coisas que mudam. Agora tá até ter tritrem nas fazendas agora, né? É, Tô vendo por aí. soja. E aí já mostra, Então, você faz parte, estacionamento e tal. programa, né? Ó. Você tem que pensar que você tem que ter um estacionamento aí de 30 metros de comprimento para parar um caminhão. Isso já tem que fazer tudo aqui, ó. Os caminhões um atrás do outro aqui, ó. Simular, né? É uma Exatamente. simulação. Isso aí acontece. Aí, a parte do paisagismo, indicação, isso é indicação técnica para pessoas poderem executar. Então, como eu falei para vocês, a gente não consegue planejar nada que não seja execuível. Certo. Então, você não consegue... Se você virar para mim hoje e falar assim, Antônio, eu quero fazer para semana que vem um videozinho bonitinho porque eu preciso convencer um cliente. Põe umas casas aí, põe umas árvores e manda para ele. Cara, a gente senta lá com a equipe, simplesmente não sai. A gente põe uma casa, põe outra... Cara, isso aqui não vai, o cara não vai entrar por aqui. Aí bota que não faz sentido, o cara não... Não, ou você me contrata para projetar um negócio que do jeito que você pegar meu projeto você vai executar e vai dar certo, ou você nem me liga. Então aqui, quando a gente solta o projeto de planejamento, cara, aquilo lá que você viu bonitinho lá, aquela imagem bonitinha, cada árvore tem sua posição aí, exata. Cara, e planta ali, porque se você não plantar ali, um flamboyant dá 20, 30 metros de copa, 40 metros de copa, não vai dar certo. Aí um escritório de fazenda, então você pega, por exemplo, ó, você tem, isso aqui é uma central de descontaminação de aeronaves e pulverizadores terrestres, hangar e lavanderia de EPIs. Isso aí é uma coisa extremamente técnica. Sim, então assim, bastante. E toda coisa tem que ter e boa parte não tem. tem que ter, tem que funcionar. Agora, se você pega aqui mais para baixo, aqui, ó, a gente também faz isso aqui, ó. Isso aqui é um escritório de fazenda com 530 metros quadrados. Certo. De altíssima tecnologia, com revestimentos, com tudo tal. Você fala assim, as fazendas brasileiras não comportam. Lógico que comporta. A gente faz, e faz muito disso daí. Então, a gente desenha tanto o escritório de 80 metros quadrados, quanto o escritório de 530, porque a fazenda precisa. Tem demanda, né? Tem gente. Tem demanda. Olha aqui, ó. Aí o escritório, com a balança, lá a guarita. Então tudo isso daí tá posicionado dessa forma por causa da manobra do caminhão. E uma obra dessa planejada também valoriza a fazenda. Com certeza. Se ele for vender a fazenda, se ele é um cara que é um incorporador, comprar, arrumar pra vender, normalmente os caras só fazem aquela casinha básica, o curralzinho básico e vende a fazenda. Essa fazenda fica lá em Vilhena, Rondônia. Os caras têm plantio de algodão, soja e milho lá. Pra cima lá tava o projeto 3D dela e aí estão as imagens. Então as imagens estão todas em cima de projeto. O algodoeiro deles lá, ó. Algodoeiro, armazém de caroço. E o projeto de acesso, o acesso ali na frente com asfalto, a gente também desenhou pra eles. Aí a Ato lá, você visitou isso aí, Alex? Você andou Estivemos lá no Mato Grosso, conhecendo todas as obras do Cortez. Dentro, convivência. Aí a central de beneficiamento de sementes que eu mostrei lá em cima, essa aí foi a primeira fase de execução, agora já tá com os barracão lá. Pronto, se for lá hoje, nem reconhece. Essa aí é lá em Aripuanã. Essa é da fazenda lá da Exatamente. Essa aí é uma fazenda em Uruçuí, no Piauí. Uruçuí. Chama Fazenda Santa Bárbara, um espetáculo. Produção agrícola. Aí a UBS, aquela que vocês visitaram, sendo montada aí. Então, em fase de execução. Aí, olha a coisa importante aí, uma coisa importante no planejamento que a gente tá falando. Olha o pátio que está sendo ocupado do lado da obra. Então, às vezes, o produtor não pensa nisso. Então, ele tem o local da obra ali e o pátio de equipamento, mais o pátio de montagem de peças prontas de concreto e tal, ocupa 5 vezes o que a obra ocupa. Caraca. Então, pensado, por exemplo, se você não está cascalhado, não está nada, você joga os equipamentos, lama e chuva, as chapas do silo lá na terra, vira tudo no barro, quando monta, fica a coisa mais feia do mundo. Então, esse tipo de coisa aí... Eu dei uma palestra no interior do Maranhão lá e eu falei muito pro pessoal disso daí. Falei, gente, planejamento da obra também. Olha o canteiro de obra aí, ó. Olha o que é caixa de peça, de coisa espalhada. E isso daí que, ó, 80% da obra tá montada, tá vendo ali, ó? 80% da obra tá pronta. E olha o tanto de coisa tesoura. que tem. Imagina o tanto de coisa que a gente tinha antes. Eu tenho foto disso aí quando começou. Era um formigueiro. Aí chega 30 caminhão pra entregar peça no dia aí. Aquela vila profissional lá que eu tava... Essa vila é maravilhosa. Caraca. Eu tava mostrando as imagens aí, ela em execução. A vila. Isso é uma sementeira também. Ó, depósito defensivo e semente aí, 300 metros quadrados, ampliação de garagem de máquina, escritório de fazenda, escolha de revestimentos e acabamentos. Isso aí faz parte da assessoria de projeto que a gente dá. Então, às vezes Porque às vezes não tem aquele fornecedor. O cara tá lá no Pará, o cara tá ali no longe. Cara, ele precisa dar uma orientação. Ele fala assim, Antônio, eu vi que você especificou no projeto aqui um piso tal, da cor tal, mas aqui não tem. Você não vem comigo aqui na loja para dar uma olhada, tal, eu vou lá junto com ele, entendeu? Vai com ele. Aí escolha de paleta de cor. Estudo de cor, de tudo, né? Isso aí faz parte.
E aqui os documentos para comprovar. Emissão de RT, a RRT, a gente faz. Cara, mas aí um pouco a gente na obra, né? Tem o projeto da fazenda e tem um projeto pra obra. Exatamente. Pra deixar tem a fazenda como... Olha que chique aí agora dessas fotos assim, ó. Firme, hein? Esse é meu pai, ó. Esse é o Álvaro. Cabeça. É o cabeça branca. É. Isso aí a gente também faz alguns tipos de... Confinamento também, né? Isso aí mostrando, esse aí confinamento, você tá vendo, e essa energia solar, é representando o seguinte, a gente trabalha com projeto arquitetônico. Sim. Por exemplo, a gente não projeta uma usina solar, só que a usina solar está dentro lá do nosso projeto, ela vai cair, ela vai ocupar espação na sede. Então a gente faz um bate-bola com o cara que fez energia solar, fez o projeto, pega o projeto dela, modela e joga dentro do nosso. Entendi. O projeto de confinamento, a mesma coisa. A gente desenha todinho, modela, joga dentro do nosso. Mas o cara que vai falar pra gente que tamanho que vão ser as baias. É a mesma coisa, o projeto de acesso. Tem que respeitar, né? A gente pega o projeto de acesso do engenheiro que respectivamente fez isso aí e coloca e modela dentro do nosso projeto. Porque ocupa um espaço do nosso projeto, então a gente tem que ter. Entendi. É uma coisa, você falou aí de energia que é uma energia renovável, né? Existe dentro do trabalho de engenharia, estrutura da fazenda, para sustentabilidade? Existe espaço para sustentabilidade? Demais. Inclusive tem muitas empresas que elas ganham prêmios sobre comercialização de commodities, dos produtos agrícolas, porque produzem dentro de parâmetros específicos que dão selos de sustentabilidade. Por exemplo, aproveitamento de água da chuva, revestimento que é impermeável, que não é impermeável, né? E etc. Tem vários projetos de contenção, recuperação de água da... E em várias coisas. Tem dentro do campo da parte pessoal de trabalhadores, de desenvolvimento pessoal, plano de carreira dentro da empresa, quando ela tem. Tem a parte de estrutura física, tem o atendimento às normas, tem a parte de utilização. Agora tem fazendas também, você pega, por exemplo, tem fazenda que não tem acesso à energia, por exemplo. Não chega energia na fazenda. E daí o cara tem duas opções. Ou ele põe uma rodinha d'água lá numa represa na fazenda e gera energia, ou ele põe gerador a diesel, ou ele, por exemplo, hoje tem a tecnologia da fotovoltaica off-grid, né? Ele põe aquele sistema de bateria e ele funciona. Sim. Então, assim, uma coisa é sustentabilidade e a outra coisa é sobrevivenciabilidade, né? Vamos dizer assim, né? O cara tem que ter. Aí fala assim, aí o cara consegue até fazer um marketing assim, falar, não, temos energia solar, off-grid e tal, mas às vezes é uma necessidade que leva o cara a fazer aquilo lá. Com o crescimento dessas fazendas verticais, todas elas com bastante construção, certo? Armazém, galpão, casa de funcionário, etc. Você acha que a industrialização da obra é o futuro? Por exemplo, pré-moldado, estrutura metálica, isopainel, wood frame, que são tecnologias usadas no urbano, principalmente na área de indústria, né? Porque uma indústria define fazer uma obra, ela precisa da obra o mais rápido possível. Sim. Certo? Porque o dia para pagar a conta já está chegando. Diferente de uma casa, se for o comparativo. Tanto que esse mercado ele já se industrializou quase 100%. Só não faz o piso. Sim. Que não tem como, que o piso ainda é moldado em loco, né? O concreto. Mas o restante ele já vem tudo... Tem uma empresa de Sorriso no Mato Grosso que os caras mandam com um piso e já com revestimento já. Já com piso? Isso eu não vi. Prontinho. Com as tubulação na parede e tudo. Ele coloca no lugar, ele só faz a terraplanagem na fazenda. Coloca no lugar e tá pronta a casa. Cara, então, liga na tomada. Então você acha, então, já pensando nesse planejamento de crescimento, né? Que a indústria da construção civil pré-moldada, pré-fabricada, industrializada é o futuro também. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente tem que observar um movimento em outros países, né? Em países que são mais antigos que nós, né? Hoje você vê na Europa, nos Estados Unidos e tal, o pessoal aplica muito bem a tecnologia. Só que uma grande barreira que eu vejo na aplicação dessa tecnologia aí dentro do campo não está só no cara que está construindo. Então, a construtora que tem toda a tecnologia. Você pode ter toda a tecnologia do mundo de, vamos supor, um steel framing. Sim. Você tem toda a tecnologia, você constrói na fazenda rápido, coisa e tal. E vai embora. Lá no interior do Tocantins, na Lagoa da Confusão. Sim. Aí a hora que explode uma encanação dentro de uma parede dessa aí, o cara muitas vezes não tem na região uma mão de obra que tem especialidade para vir lá, abrir, remendar e fechar, por mais simples que seja. O que seria mais fácil, inclusive, né? Então a barreira, eu vejo uma barreira muito grande, que assim, é o cara fazer a obra lá, às vezes faz um pré-moldado, por exemplo, encaixa as peças lá e não faz um tratamento de junta. Aí dá aquela fissura de movimentação, né? Da junta de dilatação.
E aí o fazendeiro que comprou aquilo lá não acha ninguém na região para conseguir tratar aquela junta lá, que às vezes ficou para trás. E aí o cara simplesmente não acredita mais na tecnologia. Então fala assim, cara, isso aí não vai dar certo. Preferi o tijolinho. Queima para todos os vizinhos. Por quê? Porque o tijolinho, então o pedreiro que vai lá. É a mesma coisa que você Põe pega. uma massinha Vai e quebrar, resolve. passar a E massa você por também cima. tem além dessa barreira aí, você também tem uma barreira de muitos construtores, muitas pessoas tradicionais do mercado, que às vezes, vamos dizer assim, você tem lá um pedreiro que aplica uma alvenaria. E aí é perfeita a aplicação da alvenaria do cara, o cara faz alvenaria à vista, coisa e tal. Sim. Então, se você, tipo assim, você aplica uma tecnologia dessa aí, você meio que tira aquele cara de lado. Porque é um serviço que só ele fazia Sim. e que todo mundo procurava ele, às vezes Sim. ele fica de escanteio porque tem uma outra tecnologia. Então, às vezes você também tem uma barreira desse lado. Então, tem barreiras que a gente tem que vencer, mas eu acredito que A industrialização. não tem outro caminho que não seja isso, porque as fazendas, elas estão, o agronegócio, ele está produzindo cada vez mais. Isso. E com margens cada vez mais apertadas. Isso. E o mundo Sim. está exigindo cada vez mais coisas dele que ele nunca tinha ouvido falar. Então fala assim, hoje mercado de carbono, não sei o que, agora tem que ser emissão zero de não sei o que lá. E no final das contas, o fazendeiro ele paga a conta. Então ele tem que fazer a produção dele ser mais eficiente. E as obras estão diretamente ligadas Isso no aí. custo dele, né? Agilidade e às vezes até economia para uma construção dessa, né? Nesse Exatamente, formato. Exatamente. Muita coisa, né? Esse. Então você que está aí o preparando Antônio para Cortez. poder se capacitar dentro da engenharia, você tem que entender primeiro do negócio, certo? E depois você vai fazer o projeto. Então, não é chegar lá na fazenda e falar, você quer fazer uma casa, um barracão, um alojamento, um curral, né, um confinamento. Não, você tem que entender do negócio, como funciona o negócio, qual que é o período. Suja a bota. É isso aí. Bota o diesel na caminhonete, bota a Isso. bota no pé e vai. E procure profissionais, né? Porque se você conseguir fazer isso, automaticamente você já vai ter um nicho na mão, né? Com certeza. Que é a parte não só de projeto, mas é também a parte de construção, que eu acho que o grande dinheiro dessa área está na construção, né? Porque Exatamente. você está movimentando milhões de reais. Hoje um projeto de uma fazenda que tem aí um silo aí de armazenagem de 200 mil saca, né? Não estamos falando de um projeto de casa, tudo de 25 milhões de reais. Uma obra de 25 milhões. Então você está na cidade, está construindo aqui casa, né? Nada contra, rebocando prédio, reformando, fazendo retrofit. Mas para você fechar um projeto de 40, 30 milhões de reais, meu irmão, você tem que ralar, hein? É difícil você concluir essas obras. Isso numa fazenda, você já tem E esse tá o movimento. produtor lá precisando desse cara, que às vezes é um cara altamente especializado Sim. na fazenda, na cidade, caprichoso e que aprende rápido, pega rápido, né? Uhum. E eu vou até fazer um convite pro pessoal seguir lá no @CortesEngenhariaGro, Sim. que é a nossa página do Instagram. Eu tiro dúvidas, toda semana eu abro uma caixinha de perguntas lá, consultoria no 0800. Então, todo esse tipo de dúvidas aí que o pessoal tem, é só passar lá, perguntar lá, oportunidade do mercado e tal, eu respondo o máximo de perguntas que eu consigo. Então o mercado tá aí. Muita obra, muito negócio. E o bacana é que a gente só começa uma obra na fazenda com o dinheiro aprovado, né? Ou ele financiado, ou ele destinado de algum lugar, né? Seja do bolso do produtor, ou seja algum financiador. Mas não se começa nenhum projeto, nenhuma obra sem dinheiro já na conta, já reservado para aquilo, entendeu? Que também é diferente do urbano, que depende muito de oferta e demanda e depende muito de mercado. Você Demais começa a da construir conta. você começa a construir um prédio, né? Aí chega mexe a economia, aí para o prédio. Aí fica lá 2, 3 anos parado, depois você continua, né? No agro já não. Não. No agro já tá pré-definido porque já tá atrasado. Preciso do armazém, preciso do barracão, preciso... A soja tá crescendo e o pessoal tá lá construindo. Então é um mercado muito bom, tá faltando especialista, tanto lá embaixo, lá pedreiro, carpinteiro, armador, não tem, certo? Eu vejo aí muitas fazendas levando de ônibus, de avião, de outro lugar, né? E às vezes os bons na cidade nem querem ir, ou cobram 2 vezes mais. Então isso aí é um problema. Porque vai ficar lá 6 meses, 1 ano na fazenda, né? E essa fazenda normalmente está longe da metrópole, normalmente está Sim. longe. Né? Então o segundo item é a parte desse planejamento, essa especialidade de saber projetar, porque tem que entender, é que nem a turma que dá dinheiro no banco. Também não sabe dar dinheiro porque não entende do agro, não sabe que a gente só consegue pagar uma vez no ano, não todo mês. Sim. Não é um negócio urbano. Então tem que entender da atividade para poder empreender. E depois você gerir, né? Porque quando eu falo que você é um engenheiro, né, um arquiteto ou um construtor, não é só a obra civil. Você pode fechar o pacote. Você pode entregar junto com o silo. Você pode entregar Faz com um toda a turnkey. infraestrutura. Até o pivô. Que custa hoje 22 mil reais, 23 mil reais o hectare para implantar um pivô. Você pode vender no turnkey, chave na mão, com tudo.
né? Então vocês não sai só da parte de construtiva, de barracão, de obra civil mesmo, mas também para equipamentos. E agrega valor. E com certeza o fazendeiro irá fechar com você. O que você me entrega funcionando tudo, entrego. Pronto, rodando. É isso que eu quero. Eu não quero contratar o cara da fundação, aí eu contrato o cara, né, do armazém, aí eu contrato a parte elétrica, aí eu contrato o cara do ambiental. É uma confusão. O fazendeiro tem que preocupar com a produção. Entendeu? Eu quero fazer assim, quanto que é o negócio? É 25 milhões, eu te entrego chave na mão e daqui 6 meses tá pronto. Certo? Me dá uma entradinha aqui, 35%, né? E depois uma ediçãozinha e eu vou te entregar a obra. Então tem muita demanda e fazendeiro batendo no, né, um brigando com o outro. E quando você pega um cara que constrói, que é alinhado com quem fornece equipamento, isso é um grande ganho. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal faz um layout de equipamento lá, que o equipamento sai mais barato, mas o tipo de base que aqueles equipamentos precisam é mais caro. Então o cara empurra pro lado da construtora. Aí às vezes é um equipamento mais caro, só que vai ser uma construção civil mais barata. Então aí um empurra pro outro. Então quando você pega uma equipe alinhada, às vezes você economiza. E a turma da engenharia e da arquitetura sempre tem que estar antenada às atualizações dos equipamentos, né? Lá a gente foi uma visita no Mato Grosso, a gente conheceu uma central armazenadora que a parte da correia de carregamento não é debaixo da terra. Normalmente a gente embutido na base. Isso, ela tá em nível 0, né? Você Nível explicou 0. lá, né? Que é muito melhor a questão de manutenção, porque boa parte dos silos que eu já tinha feito, né, tudo como é que chama? Com cortina, né, de concreto, túnel, 3, 4 metros da superfície. Então quando dá problema, como é que você entra lá dentro? Entendeu? Uma confusão, apertado, né? Já tem uma área que você faz já um silo nível 0. Então ele não tem mais, é dali pra cima que ele começa. O silo elevado, né, a base elevada e descarrega no nível 0. Então para você já não tem trabalho confinado, um espaço confinado para limpar. Imagina que todo dia você está recebendo uma unidade de armazenador de grãos na safra, dia sim, dia não, ou todo dia você precisa limpar aquilo ali. Sim. E cada vez que precisar limpar, precisar um procedimento, a pessoa entrar com um balão de oxigênio, complica a operação. Demais, velho, tá Então louco. sempre tem que estar atualizado nessas demandas e negócios do agro. Esse nosso episódio de hoje foi muito especial. Nós estamos falando de engenharia civil e arquitetura dentro do agro, né? É uma especialidade que é conhecida muito no urbano, muito é utilizado no urbano, pouco utilizado no agro, porque não tem profissionais como o Cortez que entende do negócio, que põe a butinona aí, ó, né? E conversa com os fazendeiros do lado a lado para poder fazer um projeto. Foca aí na Né? botina. Mateira. Tá, então você inscreve lá no nosso canal, entende um pouco mais o agro aqui do Agro em Dia, né? Os nossos assuntos não são só para fazendeiros, agricultores ou engenheiros agrônomos, né? É de todo mundo que rodeia. Todo mundo que rodeia a cadeia e que se interessa porque todas têm demanda, certo? Então vai lá no Spotify, baixa, né? Paga lá menos uma cerveja, né? Uma Heineken. Baixa ele lá no Premium para você escutar, no TikTok, Instagram. Todos os nossos conteúdos estão aqui, né? Nas principais redes sociais. Beleza? Então vamos lá pro nosso take final, que é o Pinga Fogo. Cortez. O que é agro para você? Agro pra mim é tudo. Agro pra mim é vida. Agora é pop? É, quase isso daí. Mas o mundo depende do agronegócio, as pessoas dependem do agronegócio. Se você se alimentou hoje, você deve já um agradecimento ao agronegócio. Se você está vestindo essa roupa aí, você deve agradecimento ao produtor rural. Então, para mim, o agro está em tudo e o agro é tudo. Nós somos 100% agro, nós vivemos do agro. Tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Então, para mim, agro é tudo. Um modão sertanejo. Rapaz, qualquer música que for de um cantor chamado Conrado Bueno. Conrado Bueno. Entra lá no Toca aí, Instagram, diretor. entra lá no YouTube e pesquisa lá. Vou fazer a última. Um prato típico. Olha, vou paranaense, matogrossense. vou honrar os matogrossenses falando peixe frito com farofa de banana e machixe. Peixe com matite. É? Famoso. Esse é deles lá, do Pantanal. Isso, Mato Grossense. É isso aí. Raiz. E entrou agora, acabou de entrar na sua conta 10 milhões de dólares. Certo? Eita, caramba. Um pixão Agora? lá. É, agora. O que você faria, Antônio? 10 milhões de dólares? É, Cara, com essa experiência que você teve aí, esses anos todos aí, na lida. ó, pra responder essa pergunta sua, Alex, eu preciso compartilhar um sonho com vocês. falar. Posso compartilhar com vocês? Pode. Um sonho e um propósito de vida, na verdade. Se você me desse esses 10 milhões de dólares, se você me desse 10 vezes esse valor aí, 10 vezes a mais que isso, há uns anos atrás, eu provavelmente não conseguiria cumprir esse meu sonho, esse meu propósito de vida.
E hoje em dia, eu não preciso nem de 1% desse valor aí para fazer o que eu quero. E agora primeiro eu vou compartilhar meu sonho com vocês e eu vou explicar o porquê dessa afirmação que eu tô fazendo. Legal. O meu sonho é levar o máximo de informação útil para o produtor rural, pequeno, médio e grande, para que ele possa, dentro das fazendas, construir edificações operacionalmente eficientes que realmente atendam a sua demanda, atendam o que ele precisa. Com essas, aí é o meu sonho, com essas edificações altamente eficientes dentro das fazendas, as fazendas terão a possibilidade de produzir mais e um produto de maior qualidade. E dessa forma, com certeza, vai ser mais provável que alimento de boa qualidade e em maior quantidade chegue a todo mundo, porque a gente sabe que o agro brasileiro sustenta boa parte da população ao redor do planeta. E o porquê que eu falei aquilo ali, que antes não me serviria de nada e hoje eu nem preciso desse dinheiro? Porque há uns anos atrás eu não tinha pessoas que compartilhavam desse meu sonho. E hoje eu tenho. Hoje eu tenho minha equipe lá no escritório, que veste a camisa e fica lá dia e noite comigo. Eu tenho clientes que realmente entendem que o trabalho tem que ser feito e apoiam, me ajudam, valorizam. E eu tenho vocês aqui também, que eu conheci agora recentemente, que eu tenho certeza que vão abraçar essa causa junto comigo e ajudar. Claro, com certeza. E eu quero poder ajudar vocês o máximo que eu puder nisso daí. Eu tô no clã. Então, hoje eu sei que eu não preciso desse dinheiro, eu não preciso nem 1% disso daí. Eu preciso, cara, vocês têm a força de trabalho que eu preciso, o pessoal que tá no escritório tem a força de trabalho que eu preciso e eu tenho, porque eu vivo para o agronegócio. Então pode ficar com o dinheiro seu aí. Aí, ó. Já economizou, sobrou dinheiro. na conta. Então assim, bom, não, dá um pouquinho pra comprar uma caminhonete nova. Dependeu. Vai trocar a caminhonete. Deixa só da nova. Talvez Amarok mesmo. 1,5%. 150, talvez. Tá bom, né? Chipar ela também, colocar um escape direto. Mas boa. Mas tudo que você falou, a gente... É até engraçado de falar, porque cada um tem a sua história, cada um nasceu em tal lugar, desbravou. Mas na real, quando senta aqui na mesa, ou a gente se encontra no campo, né, numa feira, um network, no final a gente vê que o propósito é o mesmo, entendeu? O sonho, brilhou o olho, a mesma coisa. Nós não éramos do urbano, do rural. Do agro, né? Exato. Então a gente vai conhecendo gente do Brasil inteiro, até do mundo. Nós tivemos aqui com um americano aqui que falou, puta merda, né? O que estão fazendo? E na real, porque o propósito é mesmo. A dor que você viu lá é a dor que a gente chegou, só que cada um especializou numa frente. E o bacana é que passou esse tempo todo e agora todo mundo tá se juntando do nada. Perfeito. Né? Então estamos trazendo os melhores com o mesmo propósito, só que cada um com a sua especialidade. E um dia vão lembrar desses jovens, né? De bermudinha, tênis, né? Os peãozinhos quarta-feira e os cowboy também, que fizeram a diferença. E nós já estamos fazendo a diferença. Com certeza. E novamente... Só de montar esse canal e a turma que está assistindo a gente hoje, né? Já vai despertar em um monte de engenheiro civil, arquitetos, pessoas, né, da engenharia, para poder vir para cá. Precisam de vocês. E a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para trazer informação. Informação útil, não tem informação medo de concorrente, qualidade. né? Porque o mercado é gigantesco. Não dá conta do mercado. Não dá conta do mercado. Eu falo que todo mentor, né, vai ensinar o seu mentorado. Na real, ele tem que fazer o quê? Ele aprimora o que se aprendeu. Então, ele tem ideias melhores que a sua. Com certeza. E quando você faz isso de graça, né, espontâneo, ele volta com essa ideia. Ele retribui isso para você. Entendeu? Então, você automaticamente ganha no final. Né? E essa é a importância do Agro em Dia. Obrigado, né, essa sua fala. E você ganhou 10 milhões, vai doar também? Primeiro eu vou comprar. Vai devolver o dinheiro? Ai, ai. 10 milhões de dólares na conta. Terceira vez que já sempre tem respostas diferentes, isso, né? Na verdade. Dessa vez eu investiria na Cortes de Engenharia. Eu usaria todo o valor para poder estruturar uma fazenda. É? Eu aportaria em uma de nossas fazendas os 10 milhões. É? Hoje eu faria isso. Dá pra fazer bastante coisa. Mas antes eu comprava uma F-150 também. O pai dele tem uma doidana, vermelhona assim. Vamos dar uma volta nela. Eu, né, com 10 milhões de dólares, eu investiria em empreendedores, certo? E especialistas em engenharia, como você, Cortez, certo? Porque eu acho que dentro da universidade, eu formei em engenharia civil também, lá no Sul, não tem essa especialidade. Né? Criaria essa nova matéria, construções rurais. Se atente, uma pós só para construções rurais, planejamento, cronograma, orçamento versus realizado. Se você quiser uma ajuda aí, né? Estou à disposição. Por quê?
Porque é um mercado gigantesco. Eu acho que o que mais tem no urbano é engenheiro civil, advogado, qual que é a outra matéria que tem aí? Administrador? Gestor, gestão do agronegócio. São as 3 profissões que mais tem gente, velho. E eles não conseguem se adaptar ao mercado aqui, porque não tem tanta obra para eles aqui no urbano. As obras hoje, antigamente, você tinha um engenheiro para cada obra. Sim. Hoje o engenheiro cuida de 50 obras, de 30 obras. Exatamente. Né, dentro do urbano. Então, eu acho que eu investiria nessa área aí de educação para eles formar essa turma de engenharia e fazer o que a gente fez, né? Nós saímos do urbano, fomos pro agro, né? E hoje nós estamos felizes, trabalhar feliz com planejamento. É isso aí. E a gente roda todos os assuntos e chega num denominador comum, né? A educação muda o mundo, né? A educação. Perfeito. Então esse foi o nosso episódio especial. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve lá, né? Pega o aviãozinho Caminho para Todo Mundo e manda mensagem pro Cortez, que ele vai te responder. Ele é um cara que responde todo mundo. Toda semana você abre a caixinha lá? Eu abro uma caixinha de perguntas, uma caixinha geralmente com consultoria 0800, que a gente fala, consultoria gratuita, né? Legal. E a gente também abre de final de semana aí pra falar de assunto aleatório e geralmente pra gerar polêmica, sabe? A gente gosta bastante de polêmica, sabe? Entra assunto... Porque o agronegócio não devia ser tão polêmico quanto é nas redes sociais, né? Sim. Você fala do agronegócio, gera um monte de gente que é contra. Isso é verdade. É porque não entende, né? Exatamente. Por isso que nós estamos montando esse canal. Mas a gente gosta de falar da polêmica também. Então segue lá nas redes sociais. Eu quero agradecer, Alex, muito obrigado pelo convite. Valeu. Muito obrigado, Fred, pela conversa aí. Despertou na minha cabeça vários insights aí várias coisas que eu vou começar a aplicar agora, viu? Que isso, cara. Parabéns pela estrutura de vocês aqui. Muito bacana, viu? Gostei muito. Você é sempre bem-vindo, na verdade já é de casa, né? Agora não tem que convidar mais pra vir. Ele já tá junto no time, no clã, né? Então você que quer entender um pouco mais como que é o trabalho, né, do Antônio Cortez, na segunda temporada, né, lembra que a gente vai para campo, nós vamos lá nas obras, nós vamos nas fazendas. Segunda temporada do Agro em Dia sai do estúdio e nós vamos pro campo. Maravilha. Então a gente pega todos os convidados que participaram da primeira temporada, que foi aqui a história de vida, o jeito que você toca o negócio, a visão que você tem, e agora vamos pra prática. Vamos pegar esse estúdio móvel e vamos jogar lá na fazenda, entendeu? E lá na prática nós vamos mostrar como é que funciona o planejamento, né? E é isso aí. Vem aí a segunda temporada Agro em Dia. Beleza? É isso aí. Então, um agro abraço. Um agro abraço. Um agro abraço pra vocês. Adeus.